pessoal, bem-vindos a mais um Walk Talk, nosso podcast aqui de toda semana, aqui no canal Vandrey Pereira no YouTube, também nas nossas redes sociais, o podcast onde você se conecta com experiências reais, histórias de vida, realidade dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui na Flórida, onde a gente busca os nossos convidados para conversar e trazer as experiências deles aqui com a gente, tá bom? Muito bem, antes de apresentar o nosso convidado aqui, eu queria mostrar aqui o nosso apoiador, que é a nossa CVS Consultoria. A CVS Consultoria, dá só uma olhada, para você que está precisando, está pensando em vir para cá e você não sabe exatamente como fazer esse planejamento, em que detalhes você acha que são mais importantes, no que a CVS Consultoria pode ajudar você? Na questão da moradia, no aluguel, na compra do seu imóvel, no financiamento de imóveis, enfim, toda essa área de moradia, imóveis para investimento, ou também na indicação de profissionais que sejam licenciados, porque você não conhece ninguém aqui, se você também está pensando em abrir um negócio, você quer comprar um negócio pronto, tudo isso a CVS Consultoria pode te ajudar nesse sentido. Ok, pessoal? Tem o nosso contato tá ali, o QR Code, então você pega o QR Code e vai lá para o nosso WhatsApp, que aí a gente coloca em contato você com o time da CVS Consultoria. E a gente pode indicar advogados de imigração, por exemplo, credenciados como o Dr. Pedro de Araújo. Credenciados, licenciados, com experiência. Pedro, muito obrigado por ter vindo, viu? Nada, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com você. A ideia da CVS não é fazer imigração e nem recomendar. A ideia é só recomendar gente que seja certificada e que tenha experiência e que tenha qualificação, que já tenha feito. Enfim, as pessoas ficam muito na internet e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão imigratória. Sim, sim. O Dr. Pedro atua área criminal e também área de imigração. Sim, minha especialidade são os dois. Mas vou deixar você falar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu, pessoalmente, hoje em dia, eu atuo na área de imigração e área criminal. O meu escritório, a gente tem outros advogados lá. Sim. A gente faz na área de família, área de sucessão, a área de litígio, na área de business e negócios, porque sempre acontece, né? Todo mundo quer investir, quer fazer negócio, às vezes as coisas não acabam bem, ou às vezes... E muitas vezes planejamento, né? Entrando com o que a CVS faz. Sim, exatamente. É uma história de planejamento, a gente faz muito direito imobiliário, esse tipo de coisa. Fazer até um business plan, para as pessoas terem uma ideia. O business plan é um pouco mais complexo, né? O business plan, isso a gente não faz. A gente não faz. Claro, a gente tem de advocacia, claro. Vocês podem... indico, recomendar pessoas exatamente, que fazem isso. O pessoal que faz, mas assim, eu sempre falo, cara, eu entendo de uma coisa, eu entendo de advocacia. Sim. O único business que eu sei te recomendar é escritório de advocacia. O resto, eu indico as pessoas que sabem fazer. A gente vai falar aqui, vai ser muito interessante esse nosso podcast, porque a gente não conhece muitos advogados brasileiros que trabalham na área criminal. Né? Verdade. Eu acabei conhecendo pode chamar de Pedro? Pode, por favor, deve. Porque você é mais jovem, ele é mais jovem do que eu, tá? Então, assim, não dá, né? Mas, Pedro, assim, são poucos advogados que trabalham nessa área criminal. A gente vai falar sobre imigração aqui também, vai recomendar de que forma as pessoas, né, podem se planejar para essa área imigratória, mas também falar um pouquinho sobre o que acontece aqui em termos de crime, de delitos que as pessoas acabam cometendo e que pode também prejudicar no seu planejamento migratório. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, se o turista, Pedro, vem para cá, turista, tá? Todo mundo vem para cá de turista, vem todo ano, aconteceu alguma coisa criminal, esse reporte criminal lá na frente no processo migratório, pode refletir, pode aparecer, pode prejudicar? Sem complicar muito a resposta, você sabe que advogado tem que dar uma resposta complicada. Sabe que eu vou começar com a resposta do advogado? Depende. Depende, né? Mas assim... Mas a verdade Mas é melhor não ter, né? É claro. O ponto é o seguinte, você tem certos tipos de crime que tornam as pessoas inadmissíveis. E são delitos mais graves, às vezes nem tão graves, mas são. Tá? Em geral, o crime mais grave. Mas a grande verdade é quando você tem uma atividade criminal, você é preso por alguma coisa, ou intimado, cara, quando você for aplicar para qualquer coisa, você tem que responder. Você vai ter que explicar. Alguém vai te perguntar. Vai te perguntar, você vai ter que explicar. Todas as aplicações incluem aplicação para residência, esse tipo de coisa, eles incluem. Você alguma vez foi condenado a alguma coisa? Você já foi preso? Você já foi detido? O que aconteceu? Tá entendendo? Sim. Não tem jeito, não tem jeito. Exatamente. Mas pode ser é melhor não ter, né? Não quer dizer que isso vai embarrear ou vai
tirar a oportunidade sua de migrar, mas é o que é. Assim, e olha, eu vou dizer, o que acontece com muita frequência, que a gente vê lá no escritório com muita frequência, é pessoas que estão de férias aqui, vêm aqui passear e são pegas roubando alguma coisa de uma loja. Nesse ponto que eu queria chegar. Vamos até parar esse assunto aqui agora, porque a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, sobre esses delitos que acontecem envolvendo pessoas que hoje já moram aqui, às vezes vêm para cá só como turista e nem precisam, não é que alguém precise roubar, tá? Mas assim, é que a pessoa não tem a necessidade de pegar nada. Correto. Pedro de Araújo, fale sobre a sua história. Como é que você chegou aqui? Você chegou muito jovem, sua família hoje aqui, você, sua esposa... Bom, eu cheguei, respondendo a sua pergunta, eu cheguei aqui, eu tinha 16 anos de idade. Muito jovem. Exatamente. Meus pais eu já, basicamente, eu vou dizer que cresci parte no Brasil, parte aqui, né? Eu cheguei aqui no high school, somos do Rio de Janeiro. Do Rio mesmo? Somos do Rio de Janeiro, família toda do Rio de Janeiro. Que área lá do Rio? Cara, Zona Sul ali em geral, sabe? Tá. Morei grande parte do meu tempo na Gávea, que é ali pertinho do Clube do Flamengo. Sim. E morei em Lagoa. Nossa, e você, você pegou uma época maravilhosa. Era bom demais. Era muito bom ali. Maravilhosa. Todo o burburinho musical, aquela coisa, todo o povo todo ali. Era legal demais. Crescer no Rio de Janeiro naquela época era uma coisa muito legal, porque eu me lembro, Cara, eu tinha 10, 12 anos de idade, eu andava de ônibus sozinho pela cidade inteira. É pra isso que existe um ônibus, é pra gente se locomover, mas e aí eu vejo, hoje em dia, eu como adulto, eu não ando com essa cara de gringo que a gente tem hoje, assim. Você tem cara de gringo mesmo. É verdade. Não, de jeito nenhum. Mudei pra cá com 16 anos, o meu padrasto foi transferido pra cá, a gente acabou vindo, nossa história migratória é um pouco diferente de muita gente, porque a gente já chegou aqui com green card. Como é que foi? Eu vou te dizer uma coisa, faz tanto tempo e eu não era advogado de imigração na época, então não sei, mas eu sei que ele foi transferido, ele foi contratado para fazer uma empresa aqui, para fazer um projeto. Ele trabalhava com computação, trabalha ainda com computação gráfica, essas coisas, e a gente foi trazido para cá com isso. E a gente já chegou aqui com green card, eu imediatamente cheguei com green card, fui estudar, já cheguei, eu digo que a minha experiência é muito diferente de muita gente, eu já cheguei residente, então assim, mas teve aquela adaptação do inglês, eu não falava. É isso que eu quero saber. Então você chegou aqui muito jovem, uma adolescente, numa fase que é difícil, né? Sim. Ou seja, sem inglês e tal. Ó, Pedro trouxe o próprio café aqui. Eu quero saber depois que café especial é esse. Pode tomar, Pedro. Posso te falar qual é o café? Pode tomar. Compro na loja brasileira, Pilão. Pilão. Extra forte. Brasileiro mesmo? Brasileiro. Então? Pilão extra forte. Olha, café brasileiro aqui é caro. É isso que eu ia falar, ele é caro. Outro dia uma mulher do mercado falou assim, nossa, esses cafés brasileiros são muito fortes, né? Porque o café americano é aquela água, né? Eles consideram o nosso café muito forte, mas desculpa aí, senhora, o nosso café é o melhor. O melhor. É por isso que eu compro lá até hoje. Eu levo para meus vizinhos, eu dou de presente para meus vizinhos americanos. Eles falam, eles me odeiam, porque eu falo, agora, cara, eu não consigo beber outro. Já era. Falando do teu inglês, então você chegou aqui, que barreira você enfrentou naquela época? Cara, olha, eu não falava inglês direito, eu morava lá em Northern Virginia, em Fairfax, Virginia, que colado com Washington, D.C. Sei. Tá? Eu morei lá, e eu fui para uma escola, que era uma escola muito grande, eu acho que a escola tinha quase 4, 5 mil alunos. E, primeiro, eu não falava inglês, era muita gente, eu não sabia aquele negócio, eu me perdia na escola, aquele negócio locker, aquelas coisas, uma realidade completamente diferente do Brasil. E eu não falava inglês, eu tinha aula de inglês como segunda língua, né? O SOL, que eles chamam hoje em dia. Mas eu vou ser sincero com você. Na escola tinha tanto estrangeiro, que eu falava, gente, eu vou aprender árabe aqui antes de eu aprender inglês. Você tá entendendo? Olha que interessante isso, né? Era muito estrangeiro. Tá? Era Boston D.C., o mar extremamente internacional. Aí, eventualmente, a gente conversei com meus pais, meus avós, eu fui estudar numa escola privada, católica, que tinha ali perto, uma escola muito boa, e eu fui para lá, uma escola menor, tinha, sei lá, 1.000 estudantes, e só se falava inglês. Não tinha jeito, não tinha os amigos, cara, não tinha hispano, sei lá, ou qualquer outra. Não tinha, e não tinha inglês como segunda língua, não tinha nada, a gente jogava na... É mesmo? E eu me lembro que foi engraçado, eu sempre conto essa história, eu era moleque, tinha 16 anos de idade, eles me colocaram naquelas aulas remediais, como assim, a aula o cara que tem o inglês mais fraco, que tem o matemática mais fraco.
Aí eu fiz minha mãe, que também não falava inglês direito na época, me levar no escritório do diretor principal para eu convencer o cara que eu não queria fazer aquelas aulas. Eu falei, não, você vai me botar nas aulas normais. Se eu for mal, você me bota nas aulas remediais. Mas eu quero fazer as aulas normais de qualquer maneira. Ele me botou e, graças a Deus, deu certo. Aí, como é que eu realmente aprendi inglês? Eu fiz amizade com esses dois meninos que estudavam lá, que são meus amigos até hoje. Eles eram gêmeos. E eles eram completamente americanos, nascido no Tennessee, crescido na Indiana, o pai trabalhava, era presidente da UPS, depois virou presidente da Red Cross, aquelas coisas assim. Mais americano impossível. Mais americano impossível. E a gente só falava inglês, era legal, eles me acolheram, me levavam, tava na casa deles quase todo dia, essas coisas eu fui aprendendo. E música, aprendi muito com música. E na minha época da cassete, que você escutava no carro, sim. De comédia. É mesmo, comédia americana. Comédia americana, exatamente. Eu fui aprendendo, não sei o que. Isso aí que eu aprendi a falar palavrão em inglês. Tá? Claro, lógico. Não, e assim, é muito coloquial, né? Sem dúvida. E de certa forma prazeroso, né? Que você acabava se interessando ali pelo assunto. Exatamente. E assim foi. Aí depois eu fui para a faculdade lá em Washington DC mesmo, o George Mason University. E aí, quando eu saí, eu me mudei pro Colorado, passei um tempo lá. E eu não sei o que me passou na cabeça. Eu resolvi virar chefe de cozinha. Olha, que legal! Que interessante. Então você gosta de cozinhar, chegou lá, tipo, vou me especializar para alguma coisa. Mas a universidade você tinha feito em Washington? Ciências políticas. Ah, tá. Ciências políticas. Aí eu fiz Aí eu fui pra lá, resolvi arrumei um emprego trabalhando numa cozinha. Nunca tinha cozinhado profissionalmente na minha vida. Arrumei um emprego trabalhando na cozinha e entrei numa escola de culinária. Pra se profissionalizar de verdade, né? Exatamente. Aí, eventualmente, eu tive que sair do Colorado, me mudar pra Flórida. Continuei cozinhando aqui e entrei pra... Hoje em dia não tem mais, mas antigamente aqui em Orlando você tinha o Cordon Bleu. Você tinha, exatamente. Tinha uma sede do exatamente. Cordon Bleu. Aí eu fiz isso. Aí eu fiz o Cordon Bleu, tenho meu certificado, que Olha, a minha esposa me fez botar na parede no escritório. Por favor, cara. Não é todo mundo que tem o certificado do lado da maior escola de culinária do lado do diploma da faculdade de Direito. Tá lá. Aí eu trabalhei nisso muitos anos e gostava de fazer, mas o estilo de vida de restaurante, hotel, essas coisas... É doideira, né? É muito complicado. Eu falo muito, eu admiro muito que quem é cozinheiro, quem gosta disso... Você vai a um restaurante hoje e assim, você vê diferente, né? Você sabe... Completamente. Eu trabalhei 8 anos em restaurante. Nossa. Cara. Aí o que eu falo com isso é que assim, olha, o cara que quer ser chefe de cozinha, o que acontecia comigo é o seguinte, eu sou um cara que sempre fui competente, aí eu via o que acontecia, mas eu não sou artista. Tá? Criação. Isso aí é o que eu não tinha. Aí o que acontecia? Eu fui um cara que eu cada vez mais fui sendo levado para a parte administrativa. O que de certa forma era bom porque eu ganhava melhor. Claro. Mas eu não cozinhava. Eu tinha todos os problemas do estilo de vida e não tinha o prazer de cozinhar. Aí eu falei, peraí, isso aqui não é para mim. Você trabalhou um tempo, você viu como era. Sim. E se desiludiu lá no final, falou, adoro cozinhar, maneiro, tá cozinhar, aí. Adoro cozinhar é muito bom, adoro, é uma coisa maravilhosa, uma coisa é a gente em casa cozinhando, né? Pros amigos, sei lá, receber, né? Exatamente. Temos que ir lá, esse convite é maravilhoso, vamos lá aproveitar esses dotes culinários aí do Pedro Araújo. E aí, eventualmente, eu saí e falei, qual era o plano inicial da minha vida? Fazer direito. Eu não sei explicar pro pessoal que o direito aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Isso, Você tem que fazer uma universidade, que eu fiz, de ciências políticas. Aí depois você tem que ser aceito numa universidade de direito e você tem que fazer mais 3 anos. Então, pelo menos você tem que estudar 7 anos para virar advogado. Aí depois você tem que fazer o bar, que eu fiz aqui na Flórida. Né? Que é a prova, né? Que é uma prova, que praticamente você se tranca em casa durante 2 meses para estudar, que é uma prova de 3 dias. Nossa, 3 dias? 3 dias. E se eu não me engano, a taxa de aprovação na Flórida é 60%. Né? E eu acho que é o segundo mais difícil do país. Caramba. Quer dizer, segunda menor taxa de aprovação do país, né? Mais difícil aí. E aí eu vi isso, eu falei, vou fazer, peguei e fiz. Entrei, fui aceito. E você já pensava em áreas? E aí como é que fica essa coisa da especialização, da área que você quer trabalhar? Ainda você faz mais alguma coisa ou não? Olha, geralmente não, tá? O advogado, geralmente você não tem
não é realmente, você não tem uma área de especialização que você faz na faculdade de Direito. Se você quer fazer um tempo a mais, você tem que fazer outra coisa a mais para se especializar. Mas não é uma coisa que é requerida, que é necessária por lei ou por regulamento, a não ser em patentes. Em patente, sim, você tem que fazer uma educação diferente, mas isso aí é outra coisa completamente separada. Mas eu saí da faculdade numa época que estava uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos. Estava muito difícil de arrumar emprego. Quando foi isso? Já ali 2013. Tava aquela crise que você não tinha emprego. Sim. Tá? E eu saí... Foi depois de 2008, aquela exatamente, coisa toda, a economia ainda estava complicada. Aí eu dei graça, eu fui abençoado, tive a sorte de já ter um emprego quando eu saí da faculdade. Eu fui para o escritório de defensoria pública aqui de Orlando. Olha que bacana. Que o escritório de defensoria pública aqui de Orlando, de novo, funciona um pouco diferente do como funciona no Brasil. O escritório, ele é um escritório de advocacia. Você tem o defensor público, o cabeça, que ele é eleito. Ele tem que ter eleição, ele é eleito e tem 50 advogados trabalhando debaixo dele. Eu era um desses. O que foi uma maravilha, como aprendizado, ganhava mal para burro. Imagina isso. Mas como aprendizado, primeiro dia, toma aqui, 500 casos, vai lá, se vira. Aí no primeiro dia eu tô perante o juiz. Tá? Nossa, que incrível isso. Eu fiz isso durante 3 anos. E eu aprendi muito, cara. É tipo trabalhar no PSF, né? No plantão da saúde, né? Sabe assim, o cara pega de tudo e vai aprendendo. De tudo, todo tipo de gente, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Essa saída da faculdade, já com o trabalho, isso aqui é sempre muito possível, né? Isso já foi esse encaminhamento? Como é que isso surge, assim? Ou de repente você pode ir para um escritório de advocacia que conhece aquela faculdade? Como é que é isso? Olha, na verdade, seja dito, as boas universidades de direito, tá? Elas te proporcionam isso. Tá? Vocês têm os empregadores, eles vêm na universidade entrevistar. Claro. Tá? Tem que saber. Eles vêm na universidade entrevistar. Eu fui para esse setor público, que é uma coisa que eu gostava, que é uma coisa que eu tinha interesse, eu tinha interesse em fazer litígio. Tá? Assim, eu nunca tive interesse em trabalhar naqueles grandes escritórios de advocacia que eu tinha que, olha, amigo, você vai trabalhar de 7 da manhã ou 9 da noite, 7 dias por semana, e você nunca vai ver, você nunca vai demorar 10 anos para fazer alguma coisa perante um juiz. Porque o cara, ele é colocado lá no fundo e lá ele fica. Tá? Eu nunca tive interesse em fazer isso. Mas então você tem várias aberturas disso. Tá? Grandes escritórios vêm. Aí você tem, do mesmo jeito que você tem o defensor público de Orlando, você tem o de Miami, você tem o de Jacksonville, você tem o de Tampa, e todos eles vão lá. Nossa, você tá entendendo? Então esse é o cara. E tem uma demanda, né? Mesmo por profissionais, né? Tem uma demanda. É enorme. A gente precisa mesmo de mais profissionais. E uma coisa que é muito forte aqui nos Estados Unidos é o alumni. Como é que chama? Alumni. O que é isso? São as pessoas que estudaram naquela faculdade. Tá? Você tem um senso de comunidade, que o americano tem um senso de comunidade, um senso tribal muito forte, né? Então, assim, as pessoas que, pelo fato de eu ter estudado na Florida State University, me abriu muitas portas. Entendeu? Porque as pessoas, tipo assim, você estudou lá também? Legal, não sei o quê. Eles abrem as portas. Do mesmo jeito que hoje em dia, que eu tenho uma posição diferente, eu abro as portas para as pessoas que são da minha universidade. Aí vem um cara de uma universidade. Você tem, né, mais intimidade com cara, a pessoa da universidade me liga, Pedro, eu tenho aqui um cara que está querendo praticar na sua área, não sei o que, você quer bater um papo? Eu quero, claro. Que legal isso. Entendendo? Vira um ciclo, né? Aquele network forte. Exatamente. Né? Mas aqui tem isso, das universidades mesmo, né? Muito forte. Então, assim, você... Uma aguinha aí, tá, Pedro? Se quiser também, fica à vontade. A gente volta, assim, por exemplo, cara, essa cultura, essa tribo da universidade é muito legal. E muito se dá muito pro esporte, né? Que a gente sempre... Cara, eu tento voltar para assistir jogo da Florida State. Você fez alguma coisa de esporte na faculdade? Ou no college, aquela coisa toda, grupo? Não? Atlético nunca foi a minha área forte, então, tá, gente? Eu sou peladeiro, é muito mais ou menos. Eu tenho os joelhos arrebentados, nem isso mais eu sou hoje em dia. Então... Já fiz a cirurgia num... Mas o que eu digo aqui, eles convidam, né, você Sem muito, dúvida. assim, né? É muito estímulo para que você seja parte lá do time Sem dúvida. de beisebol, do time, sei lá, de futebol americano, cara, de tudo, né? Cara, mas você não tem ideia do nível de atleta que a pessoa tem que ser
para jogar futebol americano, beisebol, basquete numa universidade dessa. É mesmo. Assim, você não tem, os caras são elite, atleta de elite, que treinam desde o nível de atleta que esses caras são é uma coisa impressionante. Não é brincadeira, não é o Pedro que joga bola que vai aparecer vamos lá, o timinho da faculdade. Não. Assim, selecionado a dedo e exigido, né? O time de futebol americano, por exemplo, a universidade que é a Florida State, milhões e milhões e milhões de dólares que esse time gera para a universidade. Geralmente, esses grandes times de futebol americano de universidade, não só ele se paga todos os outros esportes, ainda dá dinheiro para a bolsa, mantém a faculdade, parará. Eles são máquinas econômicas. Cara, tem um estádio de 65 mil pessoas que está cheio quase todo final de semana. Só de universidade. Só de universidade. Que não é o estádio é dentro do campus da universidade, de 65 mil pessoas, e tá cheio quase todo final de semana. Cara, muito legal isso. Né? É outra vibe, é uma máquina. Então, pessoal, aí, essa é uma dica, entendeu? É uma dica. E pro esporte, entendeu? E tentar o esporte daqui, né? Se você tá aqui, é claro que a gente vem com aquele sonho de ser jogador de futebol do Brasil, né? Mas aqui, nessas outras áreas... Vou te dizer uma coisa, eu tenho vários clientes que foram jogadores de futebol, que eram jogadores de futebol, ganharam bolsa para ser jogador de futebol na universidade, e hoje em dia estão tentando a vida de atleta profissional aí, aqui nos Estados Unidos. Sim, legal. Tem talento, né? Tem, mas o cara é bom, né? Então, não é o meu caso. Nosso negócio é escrever, entendeu? Exatamente. A faculdade era sempre assim, era a galera do direito e a galera do jornalismo. Você sabe dessa discussão, né? Sim. Quem que escrevia melhor, né? Qual era o melhor jornal? Sim. Era o jornal do direito ou era o jornal do jornalismo, entendeu? Faz parte, estamos mais ou menos na mesma vibe. Mas como é que você foi para essa área, Pedro? De imigração? De criminal? Bom, como é que eu saí do criminal para imigração, né? Você começou então no criminal? Eu comecei no criminal, na Defensoria Pública. Né? Aí, quando eu estava lá, eu fui contratado para ir trabalhar num escritório, que era um escritório só fazia imigração, mas ele me trouxe com a proposta de eu quero abrir a área criminal. Eu quero expandir na área criminal. Só que acabou não dando certo, acabou não indo, a área criminal lá nunca foi para frente, porque não foi, vários motivos. Mas o bom que eu passei 1 ano e pouco lá, eu aprendi a fazer imigração. Acabei só fazendo imigração durante 1 ano e pouco. E aprendi. Aí acabou que eu saí de lá. Aí quando eu saí, eu tive aquela escolha, né? Bom, eu sempre quis ter meu próprio escritório. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma oferta de emprego muito boa. Sim. Eu sentei, conversei com a minha mulher. Porque tem toda uma demanda, um custo, uma responsabilidade também, sem né? Sem dúvida. Você vai ter gente abaixo de você. Aí, quando eu comecei não tinha ninguém, mas era eu numa salinha, que na verdade nem salinha era a entrada de uma era um escritório que tinha 2 escritórios, que uma entrada eles usaram para recepção, outra entrada tava lá. Aí eu falei, posso alugar essa salinha aí? Era menor do que cabia uma mesa assim, mas a gente começar a Claro, lógico. Aí eu conversei com a minha esposa, falei, ela ganhava bem na época, eu falei, bom, vamos lá, porque eu falei, olha, a hora é agora, se eu não fizer isso agora, eu nunca mais vou fazer. Claro. Já tinha filho, eu tinha um filho de 2 anos. Experiência também, sabe? já. Exatamente. Aí eu fui e, com toda sinceridade, eu resisti muito a entrar pesado na área de imigração. É mesmo? Resisti. Pela tua experiência também no criminal, ficar no background ali e tal. Um pouco de resistência também, e assim, minha intelectual, fala, não gosto de outras áreas, não sei o quê. Sim. Mas, gente, por eu ser brasileiro, falar português, minha esposa trabalhava dentro de um escritório de real estate, de imobiliária, que só tinha brasileiro e todos os clientes eram brasileiros. Sim. Foi meio que um negócio onda, foi vindo. E eu aprendi, quanto mais eu entrei na imigração, mais eu passei a gostar de imigração. É complicado, é difícil. Mais do que o criminal? Muito mais. Tá brincando? Muito mais. Porque me parece que o processo migratório ele é mais desmerecendo, pelo amor de Deus, jamais faria um processo sozinho. Mas ele existe um passo a passo. Mais ou menos. Né? O criminal é estratégia. Eu sei que eu sei que o migratório também é estratégia, tá? Meu advogado falou muito isso pra mim. Mas, né, é estratégia. Sem dúvida. Mas assim, na minha cabeça é isso. Mas me fala aí.
Olha, eu vou te dizer, imigração, na superfície, ele é tão simples quanto o criminal. Entende? Você vai lá, o cara tá acusado no crime, ele assim, ó, as provas que os caras... Não, mas assim, mas te falando como advogado. Olha, o cara tem o Estado tem as provas, ele te manda as provas, olha, com essas provas ele consegue provar o que ele consegue, então, pô, vamos tentar resolver isso aqui e diminuir os danos. Tá? Imigração é a mesma coisa. Você tem os fatos, você tem coisa. Isso é assim que o advogado trabalha. E se, fora grandes complicações, é mais ou menos isso que você tem que fazer. Você tem, desde que você saiba como é que faz o processo de direito, sabe o que você tem que mandar, sabe quais são os prazos, para onde você manda. Cara, depois eu vou te contar. E você tem muitos tipos de processos, né? Também tem isso. Então, você acaba meio que fazendo mais uns, menos outros. Sei lá, tendo mais experiência em uns ou outros. Porque você tem as respostas também, né? Você fala, pô, isso aqui funciona dessa forma melhor. Né? E a imigração também vai mudando, né? Um monte de coisa. Imigração é tão complicado, ele é tão difícil. Por quê? Porque, vamos lá, imigração. O Congresso passa a lei de imigração. Aí a lei de imigração, ok, maravilha, virou lei. Tá? Aí essa lei, ela é enviada para a agência, que é USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, e ela tem que desenvolver um regulamento de como é que ela vai aplicar essa lei. Aí publica, aí tem comentário, tem isso, paraná. Aí tudo bem, ela vira regulamento. Só que regulamento, a gente está na justiça comum aqui nos Estados Unidos, o regulamento, ele não é que nem no Brasil, que os regulamentos têm zilhões e zilhões de páginas, que ele prevê todos os... O que acontece? Ele vira uma... Aí você tem as cortes, você tem as decisões, você tem isso, você tem aquilo. E imigração é um negócio que é difícil de você achar. E saber, ok, você está falando, você tem a interação entre lei federal, com as cortes federais, com as leis estaduais e com as cortes estaduais. Então é por isso que imigração é um negócio extremamente complicado. Aí é que nem eu falo. Porque passa por muitas instâncias. Passa por muita coisa. Então, assim, o que eu falo... E os processos são muito, assim, você tem que fazer assim, dessa maneira, colocar isso, colocar aquilo, parará. E você lida com a burocracia. Detalhadinho, certinho mesmo. Cara, e a interpretação dos caras. É isso que eu ia falar. Você tem que lidar com a burocracia, que não é uma burocracia, é uma burocracia enorme. Muitas vezes os caras são mal treinados. Tá? Eles não entendem as coisas, assim, coisas básicas, para mim é básico. O cara fala, não, mas você não provou isso. Tá aqui, olha o que eu mandei, porque eu escaneio lá do meu escritório, eu sei. Então, assim, eu sei o que eu mandei. E às vezes você tem que explicar o óbvio. Às vezes você tem que explicar o óbvio para as pessoas. Às vezes tem pessoas que tentam, sem entrar em muito detalhe de como as pessoas quando tentam fazer sozinho, tá? É que nem eu digo, o problema de imigração é o seguinte, se não dá, parece fácil na superfície, se tudo dá bem. O problema é quando dá errado. Quando dá errado, geralmente dá muito errado. E muitas vezes as consequências você não mede em semanas, você mede em meses ou anos. Tá? Então por isso que eu digo, se deu certo, maravilha, ótimo, meus parabéns. Ninguém é obrigado a ter advogado nesse mundo. Tá? Mas o cara, o cara também pode se defender sozinho lá na corte criminal. Claro. Ele não é obrigado a ter um advogado. Mas o problema é quando dá errado, dá muito errado. O cara pode ficar fora de status. O cara pode se tornar admissível. Ele pode, sem nem saber, ser acusado de fazer uma fraude. E você se torna inadmissível, que às vezes o cara tem que passar anos tentando consertar. Quando conserta? Produzir um documento ali que não é muito real. Né? Então, assim, as acusações depois podem ser muito piores. Exatamente. Né? Às vezes você tenta, assim, eu vejo assim, às vezes pessoas vêm para mim que estão tentando resolver um caso fazem anos, um caso que era para ter resolvido em 6 meses. Aí eu vou tentar consertar. Aí consertar é muito mais difícil. Tá entendendo? Isso que eu queria entrar nesse momento aí contigo, porque a gente falando de imigração, a gente tem, né, essa coisa da imigração aqui, né, entre os brasileiros, a comunidade e tal, e outras nacionalidades, cresceu muito, você sabe disso. Quantos advogados de imigração nós temos hoje, né? Vários. Muitos, né, de várias línguas. Ainda bem, graças a Deus, que existem pessoas como você, né, que podem atender. Mas tem os oportunistas e aí os casos acabam dando errado. Então, assim, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, até que ponto alguém que vem para cá pode realmente te ajudar lá no teu escritório, mas esse cara não pode dizer que ele está te representando como advogado, entendeu? Porque, sabe, assim, isso é complexo, porque as pessoas às vezes oferecem esse serviço na internet, entendeu?
E não é. E outro é isso. Quantos casos você recebe lá porque deu errado lá no escritório do outro e aí... o que acontece de errado? Eu vou te responder a primeira pergunta, a segunda pergunta primeiro. Tá? Os erros, né? Cara, você vai de erros aplicando para coisa que a pessoa não se qualifica, não colocando a documentação correta, preenchendo o formulário errado, mandando para o lugar errado, perdendo prazo. Tá? Até desde erros de prática desse jeito, até, assim, quando você está falando de erros de prática, você está falando de erros básicos de escritório e de processo, e você está falando de erros básicos de aplicar para uma coisa que aquela pessoa não se qualifica. Sim. Porque alguém disse para ela... Vamos falar, ali... eu não vou querer fazer o podcast inteiro sobre a B2NW, mas a gente podia fazer. Sim. Eu vou te perguntar dos mais comuns. Cara, isso aí é um negócio que os caras aplicam para qualquer coisa, para qualquer negócio. Ele fala, você tem formação universitária de alguma coisa. Então você se qualifica. Então, às vezes, as pessoas, assim, não é tão simples dessa maneira. Então, assim, esse é o tipo de erro que eu acho. Tá? A segunda parte, o grande erro que vem muito pra gente, que é um grande problema, eu vou te dizer, nos últimos anos, tá tendo uma proliferação disso. E apesar da proliferação do número de advogados que são regularizados, que nem eu, com licença, que estudaram nos Estados Unidos para ser advogado, passaram bar, você tem uma proliferação, mesmo assim você tem uma proliferação de gente que não é advogado e diz que é. Tá? Olha, não estou dizendo que o cara é incompetente, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas que diz no final que tem um advogado por trás. Não, mas... Sai dessa. Você já ouviu, sai dessa. Sabe disso, né? Já conheço, sai dessa. Como é que é? Olha, o advogado, eu faço um processo. Tá? Eu perco o prazo. Eu faço uma besteira, te vendo uma coisa que não existe. Faço uma coisa dessa. Cara, eu perco a minha licença. Você tá entendendo? Então, a grande diferença do advogado que estudou pro advogado que se diz advogado, tá? Primeiro, honestidade. Claro. É o grande problema. Já começou mal. Tá? Se propondo a fazer algo que não poderia. Olha, se alguém te vende, eu vou te vender, eu sou consultor de imigração, esse cara não é advogado, não tem advogado trabalhando com ele. Tá? Ele está cometendo um crime. Ele está prestando serviços jurídicos sem ter licença para fazer. É que nem o cara está prestando serviços médicos e não é médico. É mais ou menos a mesma coisa, tá bom, né? Porque aí o cara, eu não tô querendo comparar, porque um cara morre e o outro tem o visto negado. Mas vai estragar bem a vida do outro. Mas assim, é dinheiro, é tempo, é possibilidades, é sonhos, é tudo isso. Então a gente tem uma responsabilidade. Primeiro, isso é uma coisa, já começa mal. Tá? Segundo, você como não tem uma supervisão, você não tem nada, o cara não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. Ele não tem licença para perder. Ele não tem licença para perder. Ele não tem nada para perder. Ele não tem nada. O cara tá fazendo processo, tá ganhando dinheiro. Se um dia ele ficar mal falado, ele vira. Pega, muda, faz o rebranding do Instagram dele, sabe como é que é? E começa a fazer na Califórnia em vez da Flórida. Então, simples assim. É simples assim. Mas pode ir preso, né? Aí é que tá. Né? Assim, é que tá. De vez em quando tem um que vai preso. De vez em quando tem um que vai preso. Mas o estrago que ele já fez, né? Exatamente. Nossa Senhora. Amanhã. E o paraligo nessa história? Bom, deixa eu explicar uma coisa sobre paraligo. Tá? Sim, existem escolas de paraligo. Tá? Mas você não precisa ter estudado para ser paraligo. Tá? Não existe. Assim, o que é? Definir paraligo nada mais é que um assistente do advogado. Tá. O paraligo não pode dar conselho jurídico. O paraligo não pode assinar os casos. O paraligo não pode representar alguém perante o juiz. Você tá entendendo? Então, assim, o paraligo nada mais é que o assistente do advogado. Então, não, tem o paraligo que ele faz, que ele tem licença. Tem licença. Então, sim, você pode se registrar como paraligo no Florida Bar. Meus parabéns. Mas isso não te dá o direito de prestar serviços jurídos. Né? E você vai trabalhar como advogado. Você vai trabalhar como advogado. Exatamente. Né? Okay. Então, assim, o que acontece? O cara fala assim, o cara, mas eu não presto serviço, eu só preencho formulário. Você está dizendo para o cara qual o formulário que ele tem que preencher? Você está dizendo para ele qual o benefício que ele tem que pedir. Sabe quem faz isso? Advogado. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele, você se qualifica para esse benefício, você pode pedir esse benefício. Aí é que é o ponto. O que eu vejo gente no meu escritório. Agora, respondendo de novo a segunda pergunta por meio da primeira.
gente que foi roubada, que foi enganada, que ficou ilegal por causa de erro desse pessoal. Processo, perdeu prazo que eu fora de estado. Perdeu prazo que eu fora de estado. Foram enganados, assim, na cara de pau. Não é assim, olha, não, vou fazer o seu processo. O cara pega, paga e o cara não faz. Não entrega nada, né? Não entrega nada. Você vai consultar lá se tem alguma... Não tem nada. Ou então o cara entrega uns papeizinhos lá, o cara tá achando que tá em processo, não tá. Gente, que doideira. Sabe? Isso aí, cara, está cheio. Né? Por isso que eu digo, para as pessoas que querem contratar advogado, primeiro, contrata o advogado. Aqui. Aqui. Porque o advogado no Brasil, todos os respeitos ao advogado no Brasil, cara, eu não vou pro Brasil dar conselho jurídico. Quando eu preciso de advogado no Brasil, eu contrato alguém. Sim. Né? Contrate alguém aqui. Pergunta se o cara é licenciado. Cheque a licença do cara. Não, porque esse é um registro público aqui também. Né? É público, gente. Né? É assim público. como qualquer outra licença. Qualquer outra coisa. Você tá entendendo? E se o escritório não for aberto e te dá essas licenças, essas coisas assim, você desconfia que tem alguma coisa esquisita. Você, como advogado, tem a obrigação de ter um office? Assim, porque o real estate, o broker, ele tem que ter um office, ele tem que ter um local para atender, né? Assim, eu não posso atender o cara no mall do shopping. Eu não preciso... O broker, né? Eu posso lá encontrar pessoa e tal, mas se eu for broker, eu preciso ter ali... No caso do escritório, você não necessariamente... Eu preciso ter um endereço. Ah, tá. Eu preciso ter um endereço, exatamente. Tá. Okay. Mas eu não necessariamente preciso ter um escritório que nem eu tenho. Eu tenho um estório com um monte de gente, sala, recepção, essas coisas. Não, você não precisa ter isso. Entendi. Mas você tem que ter um endereço, você tem que ter um local. E checar com outras pessoas também, né? Referência. Entendeu? Como é que foi o processo? Como é que foi? Você fez mesmo? Como é que foi? O andamento da coisa, você teve resposta e tal, exatamente. Né? E cheque mais de um. Mas parece, isso parece quando, eu sempre falo, olha, eu não sou dono da verdade absoluta. Né? Às vezes tem coisas que eu acho que não vou fazer, mas tem outro que tá a fim de fazer. Pois é, porque você também fala não, né? Às vezes eu tô cansado de falar não. Tem muita gente que vem no escritório e fala, olha, isso aí não vai dar certo. Eu acho que a sua solução é essa. EB2NW é a coisa que eu mais falo não. Então, vamos falar de EB2 então. O EB2, explica pra gente, doutor. Eu não vou explicar aqui, senão... Vamos lá. EB2. Vou falar alguma bobagem. EB2 é Employment Based, tá? É uma categoria, né, que você, se você se qualificar, lhe permite pedir o green card, residência permanente, tá? EB2 não é visto, EB2 não é green card, EB2 é uma categoria que você tem que se qualificar para pedir o green card, tá? EB2 geralmente ele requer uma oferta de emprego, tá? O NIW nada mais é do que uma dispensa da sua oferta de emprego, que se a pessoa se qualificar, ela pode fazer a petição do green card para si mesma, ela pode fazer a auto-petição. Pela tipo de qualificação dela. Exatamente. Vamos lá, o cara ele tem que se qualificar para EB2, ele tem que ter, tem algumas maneiras, mas o básico a pessoa tem que ter nível superior, bacharelado, tá? Mais 5 anos de experiência, ou pelo menos, ou bacharelado mais uma pós-graduação, tá? Ou você tem alguns quesitos que a pessoa se classifica como habilidades excepcionais, aí que entra, o visto das habilidades especiais. Também não é bem assim, mas o cara tem que se qualificar por uma dessas 3 maneiras. O NIW em si é National Interest Waiver. Nada mais é que você tem que provar que você vem, é do interesse dos Estados Unidos, você vai beneficiar os Estados Unidos de alguma maneira. Com as suas habilidades. Com as suas habilidades, com aquilo que você faz, para você, que vale a pena para os Estados Unidos abrir mão de uma oferta de emprego e deixar você ingressar fazer a autopetição, ingressar no mercado de trabalho. Aí é que é a dificuldade, que as pessoas não entendem que qualquer um vende qualquer negócio. Porque olha só, o cara estudou, o cara tem bacharelado, ele trabalha faz 10 anos, bacana, legal. O que você faz? Como é que você vai trazer o seu benefício para os Estados Unidos? O que você vai beneficiar aqui? Tá? Qual é o seu argumento? Qual é o argumento? Vamos sentar, vamos conversar sobre o argumento? Me manda suas credenciais. E eu sempre me pergunto para as pessoas... Você fala que precisa de business plan, não? Pro EB2, às vezes sim. Às vezes dependendo do que você vai fazer? Dependendo. Da área que você depende da área que você trabalha, qual a sua proposta. Dá para dizer assim, quais são as melhores áreas para a EB2, não? Tipo, olha, sei lá, fisioterapeuta, posso. Não sei, entendeu? Olha, jornalista, eu vi como jornalista. Você tem certas áreas, às vezes quais são as melhores áreas flutuam um pouco, porque depende da época, tá? Eu quero te perguntar isso também. Porque a coisa muda, né? Muda. Por exemplo, vou dizer, ano passado, até no começo desse ano, o negócio era STEM. Science, Technology, Engineering, Math. É ciências, tecnologia, engenharia e matemática.
que eles queriam atrair pessoas dessa maneira. Tinha políticas governamentais, tá? Uma área muito boa. Área de TI. A área de TI é sempre muito bom, tá? Porque eu sempre brinco, o trabalho do futuro. Não é o trabalho do futuro, é o trabalho do presente. Já estamos. Já já estamos lá. Mas se você quiser, talvez se dar bem no futuro, seja uma boa área. Uma boa área para entrar. Mas também não é qualquer coisa. Não, o cara trabalhava em TI durante 10 anos, aí não, mas aí, o que você fazia, cara? O que você vai acrescentar aqui, O que você tá fazendo? Exatamente. Tá? Que outras áreas, boa, você mencionou alguma, fisioterapia é bom, tá? Tem outras áreas que são boas, mas, assim, você tem que... Marketing é bom, mas tem que ser feito de certas áreas no marketing, não é qualquer coisa, tá? Publicitário. O cara tem publicitário, arquitetura. Olha só, eu digo assim, tem umas áreas que são... A gente pode fazer uma lista, mas depende do background da pessoa. É muito específico de cada caso. É muito específico de cada caso. Por quê? Por exemplo, se o cara teve alguma coisa diferente, isso pode qualificar ele, entendeu? Eu sempre falo para todo mundo... O cara teve um prêmio, o cara teve um reconhecimento. Não é nem isso. Essa parte é para qualificar ele como habilidades excepcionais. Tá. Legal, bacana. Mas e aí? O que ele vem fazer aqui? E esse que ele vem fazer aqui tem que ser baseado em alguma coisa que ele já fez. Tá. Eu não posso inventar assim, o cara era engenheiro, o cara era peixe, o cara era biologista, ele trabalhou lá fazendo alguma coisa. Não, mas agora ele vai para os Estados Unidos que ele vai desenvolver a cura do câncer. Tudo bem, baseado no que você já fez antes que ele vai desenvolver a cura do câncer. Você tá entendendo? Porque eu sempre converso com as pessoas, eu falo assim, eu tenho que ter um gancho, eu tenho que ter alguma coisa para desenvolver o projeto. Estratégia, tá vendo? EB2 virou bagunça. Porque popularizou muito. Qualquer um aplica para qualquer negócio. E como é que a imigração tá vendo isso? Entendeu? Está apertando. Porque assim, aí as regras mudaram. Eu queria que você me desse talvez uma timeline dizendo assim, olha, Vandrei, quando eu comecei era assim, agora tá assim. Olha. E que vistos se fazia mais na época e hoje? Quando eu comecei, porque a imigração as pessoas imigravam de forma mais fácil, né? Porque não era esse mundo de a internet proporcionou isso. Né? Eu vou te dizer uma coisa. Você tem certos... É mais uma coisa comercial do que imigração. Tá? Que as categorias que existem de imigração, cara, fazem anos que elas existem. Não tem categoria nova nenhuma. Sim. Tá? Com toda honestidade, a jurisprudência de como a gente prova o EB2NW mudou em 2015? Estou esquecendo o nome do caso. O famoso caso da Nassar, que todo mundo fala. Não sei se já ouviu falar, mas é a jurisprudência que estabeleceu a maneira atual. Abriu ali que facilitou muito. Né? Tá? Por isso que virou essa febre que é hoje. Mas, olha, na minha época que eu comecei a trabalhar, a febre era o L1. Todo mundo fazia L1. Era L1. O cara tinha empresa no Brasil, abria empresa aqui, transferia, aquelas coisas. Tá? Aí começaram a pegar os fraudários. Tá? Aí explodiu os fraudários, todo mundo foi preso, perdeu isso, parará, perdeu o visto, teve que ir embora pro Brasil, não sei o quê. Prenderam os caras. Tá? Que faziam isso. Tá? Aí teve uma época que você não conseguia provar um L1 vindo do Brasil. Tá? Porque ficou apertado. Para empresa pequena. Os caras, teve advogado preso, não sabe? Não, porque os caras não eram advogados. Eles entendi. não eram advogados. Olha isso. A famosa consultoria. Tá? E aí ficou difícil pra caramba de aprovar. Ficou difícil. Aí foi na época, foi mais ou menos nessa época que começou a história do EB2NW, da nova... Aí isso foi começando devagar. Começou com a história dos pilotos de avião. Era o piloto de avião, era aquela coisa, não sei o quê. Demanda, né? Aí, porque existe a demanda, então vamos... Qualquer um que era piloto de avião... Então... Aí pouco a pouco, o EB2NW, pouco a pouco ele vai é engraçado. Evoluindo. Ele vai evoluindo. Aí olha, você simplesmente dizer que você está faltando esse funcionário não é o suficiente. Porque não é, basicamente eles estão falando, cara, não vai fazer diferença. A imigração está dizendo isso. Exatamente. Isso alguns anos atrás começou isso. Aí depois tinha a época do... Aí vai passando por fases, cara, nem me lembro mais as fases. Mas aí teve a fase do que você... Aí você tinha que ter um business plan de qualquer maneira. Olha só. Que o cara, você praticamente não conseguia provar um caso desse com business plan. Hoje em dia, não é absolutamente a necessidade. E a coisa vai evoluindo. As áreas, uma época era a área do fisioterapeuta, depois era a área cara, a coisa vai evoluindo.
Isso é o país vai determinando essas Políticas demandas, as governamentais, políticas, tá? necessidade do país, porque assim, ó, a necessidade de enfermeiros sempre existiu, mas E vai continuar existindo. mas se trouxe muita gente já de fora em outros anos, em outras épocas, assim, né? Exatamente. Fortemente. E o que eles falam hoje em dia, basicamente, é tão legal, bacana, você é enfermeiro. Mas você, como é que você vai... como é que você vai beneficiar o país? Você só ser enfermeiro aqui, isso não é o visto para você. Se você quiser isso, pede para alguém te contratar. Ou seja, já com oferta de emprego e tal, Exatamente. e pronto, né? E pronto. Tá? Que é até mais fácil, talvez, não? Do que você ser um enfermeiro por EB2 ou enfermeiro por EB3, né? Eu falei enfermeiro por EB3. Já com uma oferta de trabalho. Oferta de trabalho. Cara, é muito mais simples. É mais simples. Simples em termos, né? Nada é simples. Ele é mais complicado. A grande diferença entre o EB3 e o EB2, ou uma coisa com oferta de emprego e uma coisa o EB2NW, que eu sempre falo, EB2, ele é extremamente subjetivo. Você abre, não? É extremamente subjetivo. O EB3 é mais objetivo. O EB2, ou até o EB2 com oferta de trabalho, é mais subjetivo. Ele é mais objetivo, desculpa. Ele é mais objetivo. Assim, tem um cliente que eu uso essa expressão sempre, que ele criou falando, cara crachá. Você lembra do Paulo Silvino? Cara crachá. É isso aí, é o que eu faço, né? Sabe? Ó, se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do enfermeiro aqui nos Estados Unidos, a gente tem um vídeo muito bacana com o Márcio Licurgo, que fez esse processo. Né? Conhece o Márcio? Eu não conheço ele, mas eu assisti o podcast. Tá lá, exatamente. Eu tenho uma gravação antiga com o Márcio, ele acho que nem morava aqui na Flórida ainda, e gravamos recentemente, tá lá já postado. Essa entrevista é muito bacana, a gente não só fala dessa questão migratória, mas fala sobre o sistema de saúde aqui, né, do quanto que é complicado e... Terrível. Enfim, entendeu? Terrível. O Márcio falou um negócio, que falou assim, os Estados Unidos, ele falou até baixinho, os Estados Unidos é um país doente, cara. E aí a gente vai explicar por quê lá, assistam, muito bacana, obrigado Márcio pela gentileza. Então isso tudo vem mudando, né, Pedro? E o ponto que, infelizmente, nos últimos anos, essa febre do EB2NW, as pessoas pararam de considerar outras coisas. Primeiro, você desenvolveu essas, que eu chamo de moinho de EB2. Né? É a única coisa que eles fazem. Eles só sabem disso, só fazem isso, e é a única coisa que eles sabem fazer. E é a única solução para todo mundo. Não interessa se o cara qualifica, não qualifica, o caso é ruim, o caso é mais ou menos. É isso que ele qualifica, é isso que a gente vai aplicar na coisa. Cara, existem quase 300 categorias diferentes. Como é? Jornalista, mas é que a massa vai naquele caminho. É isso que eu estava falando. Virou o marketing da coisa. O marketing da coisa, você acaba escondendo esses advogados que realmente são práticos. Aqui em Orlando tem vários. São colegas meus que eu falo, pô, cara, esses caras eles não são moinhos de EB3, de EB2. Eles são advogados. Você vai chegar lá, você vai ter uma solução para aquilo que você tem baseado no que você faz. Entendendo? Imagina se você escrevesse artigo, eu só vou escrever artigo de 4 parágrafos sobre o mesmo assunto o tempo inteiro, baseado num Ctrl-C, Ctrl-V que eu faço aqui. Porque fica mais ou menos isso, né? O processo é mais ou menos preencher ali o passo a passo. Né? Não interessa qual é a história, eu vou falar de futebol. Caiu o prédio não sei aonde. Não, mas o que aconteceu, eu vou falar de futebol. É isso que as pessoas acontecem. Não é fácil não. Não é fácil. E só para encerrar esse assunto imigração, em governos isso muda muito, né? Então assim, por exemplo, né, eu migrei durante a época Trump. Depois tivemos já, né, saiu Biden, agora provavelmente vai sair de novo. Trump deve voltar. Como é que foi essa questão em governos e que pressão sofre o Departamento de Imigração nesse sentido? Por exemplo, todo mundo tem medo da volta do Trump, porque foi aquela doideira, o Trump toda hora era uma ordem executiva diferente, agora não pode isso, agora quem tiver com esse visto tá ferrado, não sei o que. O que acontecia no governo Trump... Nada contra o Trump, tá, pessoal? Só tô falando da questão imigratória. Exatamente. Olha, querendo você, gostando do Trump ou desgostando, não interessa o que aconteceu. E a gente, como que pratica nessa área, já durante vários governos, uma coisa eu posso te dizer, tá? O grande problema durante o governo Trump para a imigração era bagunça. Era uma bagunça. Bagunça no departamento? No departamento. O que aconteceu? Ele tirou todas as pessoas que estavam lá, fazia 30 anos, entendiam como funcionava o esquema, tá? E botou um monte de gente lá dentro que não fazia a menor ideia como funcionava o departamento. Tá? Então, em vez de mudar as regras, todas as regras que ele tentou mudar,
eles atropelavam o procedimento todo e essas regras todas foram cassadas na justiça e elas voltaram a ser o que as regras eram no começo. Entendi. Você tá entendendo? E agora, Então, e agora o departamento do Biden está sendo acusado de retirar as regras do Trump. Os republicanos estão dizendo isso, tá? Mas você está entendendo como é que essa questão política influencia? O problema é que o cara, ele era incompetente, ele botou gente incompetente. Assim, ele preferiu botar gente que era leal a ele, claro, em vez de botar gente que sabia o que estava fazendo. E essas pessoas que eles colocaram lá dentro, eles meio que removeram e colocaram meio que para escanteio os caras que estão lá dentro faz 20, 30 anos, sabe? Que sabem como o departamento funciona, sabem como fazer as coisas acontecerem dentro do departamento. Eu posso dizer isso, meu avô trabalhou durante 45 anos para o departamento para o governo federal aqui nos Estados Unidos, EPA, Environmental Protection Agency. O departamento, ele era advogado lá dentro. E ele dizia assim, olha, gente, ele não era administrador, ele era advogado. Mas ele falava, cara, quando você vinha administrações que começavam, você escolhia as pessoas que te ajudavam a fazer o que você queria fazer. Você precisa dessas pessoas que trabalham no departamento durante 30, 40 anos para que sabem como as coisas acontecerem. Então o que aconteceu com o Trump? Tudo que ele fez foi criar confusão. As pessoas que realmente estavam querendo fazer as coisas direito não conseguiam fazer. As pessoas que estavam querendo fazer fraude não conseguiam fazer. E na verdade, as pessoas que estavam querendo fazer fraude meio que se tornou até um pouco mais fácil. E eu vou te dizer por quê. Porque os funcionários da imigração estavam tão confusos de que tinham que fazer, o que não tinham que fazer. Então eles passavam mais tempo criando problema do que realmente pegando, realmente prestando atenção nos casos. Tá? Eu vou te dizer que hoje em dia os funcionários da imigração prestam muito mais atenção nos casos do que na época do governo Trump. Na época do governo era confusão. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E foi uma época mais difícil para o advogado para aprovar casos? Assim? Não. Porque diante da bagunça, o que acontece? Se pede documento, o caso às vezes o cara não olha o processo direito. Enfim, como é que foi? Não era mais difícil, era, pelo só contrário. demorava mais. Tá. Mas não era, pelo contrário. Eu chegava e às vezes, uma vez... Os caras não sabiam o que tá fazendo. Cara, eu me lembro que uma vez eu me despenquei daqui para Alabama para fazer uma entrevista com um cliente. Cheguei lá, a gente chegou, sentou, o cara olhou para nossa cara. Bom, 11h45, quase a hora do almoço, vamos resolver isso aqui rápido? O agente de imigração. O agente de imigração. Na entrevista. O cara pegou, fez 2 perguntas pro cliente. Ok, tá bom, obrigado. Eu dirigi 7 horas e meia para ir, 7 horas e meia voltar, pro cara olhar pra minha cara e falou para isso. E esse era o governo Trump. O time, né? Esse era o governo Trump. Tá entendendo? Por quê? É loucuras, tipo, todo mundo vai ter que fazer entrevista. O cara aplica por EB2, por EB1, por EB3, L1, não interessa o que o cara faz, ele vai ter que fazer entrevista. Então os caras nem levavam a sério as entrevistas. Cara, eu te digo, no dia que o Trump perdeu a eleição, tá? Dependendo do que você me pergunta, ele não perdeu, mas isso aí eu vou deixar sair para outro podcast. Isso. Eu fui na imigração tipo 3, 4 dias depois. O ambiente era tão mais leve dentro da imigração. Ainda no final de 2020. No final de 2020, cara. O ambiente era tão mais leve lá dentro. Os oficiais estavam mais relaxados. A coisa era impressionante, cara. Foi impressionante. Olha, impressionante mesmo. A grande diferença entre o governo Trump e os governos que tiveram antes e depois é que durante o governo Trump o imigrante virou o inimigo. Eles partiam do princípio que o imigrante era o inimigo. Até que ele prove o contrário, né? Assim, a imigração ela mudou de uma agência que julga benefícios, porque é isso que a imigração faz. Você pede um benefício imigratório, ela vai julgar se você se qualifica para aquele benefício. E se tornou uma agência de fiscalização. Foi isso que aconteceu. Tá? Vamos caçar, né? Exatamente. Então, assim, agora você me pergunta, quando ele voltar, vai ter caos. Vai criar caos. É isso que vai fazer. Tá? Talvez seja um pouco mais complicado, né? Porque ele vai voltar numa situação que perdeu agora. Nossa senhora, não sei nem o que vai acontecer. Mas enfim. Andrei, mas enfim. Posso ser sincero, com o risco de parecer um pouco arrogante?
Quem sabe fazer direito Aham. e para aprender e para ver, Aham. vai continuar fazendo. Não, óbvio. E vai fazer direito, claro, vai fazer. claro, Olha, claro. eu tive, assim, Vai prestar atenção nas mudanças e vai. E mais vamos junto. ainda, eu posso dizer, durante o governo Trump, apesar de tudo se tornar mais Aham. difícil, mais arrastado, sabe o que foi ótimo? Esses piratas todos têm por aí, os paralegais e os consultores, sumiram. Sumiram. Que a coisa tava. Não, eles ficaram morrendo de medo. A coisa tava Ficaram pianinha, morrendo de né? medo. Eles sabiam que as regras mudavam toda semana, os caras não paravam pra olhar. Maravilha. Tá muito complicado agora. Depois a gente volta a Depois fazer. a gente volta. E aí já viu, né? Muito bem. Vamos falar da área criminal. Sim. A gente começou falando desse podcast aqui, o Pedro de Araújo também atua nessa área. Sim. E volta e meia, olha o seu Instagram lá e você tá lá na corte, representando um cliente que pode ser brasileiro, pode ser, né, qualquer pessoa aqui. A gente tem o que aqui? Temos pequenos delitos, grandes crimes, mas o que mais acontece? Qual é a massa de problemas que as pessoas acabam enfrentando aqui? Infelizmente, os brasileiros se metem em tudo quanto é tipo de problema, tá? Mas a coisa que eu mais vejo... Imigrante ou não, né? Imigrante ou não. Turista, né? O cara vem pra cá pra passar férias e também... Mesmo faz besteira. Vamos lá. Você tem categoria. Vamos lá. O cara que tá aqui, infelizmente, ele tá ilegal por um motivo ou outro, tá sem status, não consegue tirar carteira de motorista, parará, pego dirigindo sem carteira, carteira vencida, carteira suspensa. E por incrível que pareça, isso dá cadeia aqui. Dá cadeia. Tá? Ou seja, existe esse risco mesmo. Existe o risco. O cara, mas quantas vezes o cara é pego dirigindo sem carteira, o cara sai dali, sai do carro dele direto pra cadeia. E alguém tem que ir lá pagar a fiança dele pra ele sair. Sim. Tá? Você existe isso pro cara que tá aqui, para qualquer um, tá? Mas muito para turista também, às vezes para quem mora aqui, furto em loja. Olha só. Furto em loja, isso acontece muito. O cara vem passar férias, acha que é brasileiro, malandro, ninguém tá vendo. ou faz uma besteira qualquer, ou às vezes se engana mesmo. Cara, olha, eu tô fazendo uma besteira qualquer. O cara tá fazendo um negócio que acha que tá fazendo. Aquele negócio que você mesmo paga lá, o self-checkout. Amigo, aquilo ali é uma fonte de problema para todo mundo. Tá? Eu morro de medo de passar. Passar naquele negócio. De pagar, não sei o quê. Né? Paga só metade, acha que não tá pagando, e acha que tá fazendo, e os caras não passa. Tem câmera para tudo quanto é lado, cara. Eu sempre brinco, como é que é? O Target era HDTV, agora virou o HD. Que é brincadeira, cara. Assim, as câmeras pegam tudo. Ou seja, super resolução e pega no detalhe, né? Pega o cara, às vezes o cara dá o zoom e pega o cara tirando o negócio da prateleira, abrindo o pacote e botando no bolso. Que isso. Você já viu essas imagens, obviamente. Tá cheio. Às vezes as pessoas fazem besteira mesmo, fazem coisas que nem acham que estão fazendo de besteira mesmo. Isso acontece, tá? Dirigir embriagado? Isso aí acontece também. Isso aí acontece também. DUI, né? Isso aí acontece também. O pessoal pega, bebe, faz besteira e é pego. Tá? Pode ir preso? Vai pra cadeia. Não, vai pra cadeia. Olha, eu posso te dizer, se você for pego com DWI, eu te garanto, é obrigatório que eles te prendem. Uau. Você vai dali pra cadeia. E essa fiança aí pode chegar a quanto, no caso? Depende básico, muito. Assim, Depende se o cara mora atitude, aqui. Se o cara resistiu. Depende do crime que ele está sendo acusado. Se ele mora aqui, se ele não mora aqui. Se ele tem um monte de outros casos ou não. Tá? Eu vejo coisa ainda, assim, para esses casos menos graves, você vai aí entre 500 e 5 mil dólares. Tá? Você tem de tudo. O preço da fiança. Exatamente. E isso aqui é a grande maioria dos casos que eu vejo os brasileiros acabando sendo pegos aqui, tá? Tem um problema também que brasileiro adora fazer fraude de cartão de crédito, cara. Clonar cartão de crédito, usar cartão de crédito falso. Tô cansado de ver isso também, tá? Mas isso aí é o pessoal que já mora aqui. Isso aí é do pessoal que já mora aqui. Aí o problema disso é que as pessoas, o cara que é o turista, ele pega e vai embora. Não, acabou minhas férias, vai embora. E larga. Aí 10 anos depois, o cara quer voltar para os Estados Unidos. Sim. Quer visitar, quer ir para Disney, quer levar os filhos para Disney. Pô, quantas vezes os caras foram pegos na Disney, era adolescente, fazendo besteira, foram pegos na Disney, na Universal, roubando uma besteira qualquer. Aí foram presos, não sei o que, saíram, não sei o que. Aí 10 anos depois, o cara quer voltar, quer trazer os filhos. E aí? O que acontece?
Ele não volta. Aí o cara tem porque ele não comparece na corte, ele tem um mandado de prisão. Uau. Aí, às vezes, se o cara Olha esqueceu, só. não sabe, ele bota o pé é. no aeroporto, às vezes é preso. Uhum. Imediatamente. Só que a maioria deles eles sabem. É, claro. Aí entra em contato com o meu Claro. escritório para eu resolver o caso. Parará. Uhum. A gente resolve. Mas isso é o tipo de coisa que acontece muito. E você tem. E esses casos podem te. Se você deixar a coisa em aberto, você precisa renovar seu visto, às vezes você nem consegue. Porque É um empecilho mesmo. é um né? empecilho. Uhum. É um empecilho. Que às vezes, assim, se você quiser renovar, também que você está falando de coisas de muito tempo atrás, o sistema de informação não era tão bom. Mas se for recente, com certeza, quando você botar seu dedinho lá, Tá tudo vai lá, aparecer. né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Você não tem ideia do que eles têm acesso. Eles têm acesso a tudo possível e imaginável. Por que te mandam pra salinha às vezes e não acontece nada, e às vezes, sei lá... A gente tem que conferir alguma coisa. É porque algo Tem alguma coisa. suspeito, não suspeito, mas algo que tá incoerente, pode ser grave olha, ou não, né? O que acontece? Você tem alguns motivos que a pessoa vai passar ali. Vamos dizer que o cara, ele mora aqui, ou é residente, alguma coisa assim. Eu tenho muito que às vezes... Só que o cara teve um problema de carteira de motorista, foi preso carteira de motorista, foi preso furto, teve um problema criminal qualquer no passado. Toda vez que o cara passa na imigração, ele vai pra essa linha. Porque os caras têm que parar, têm que checar pra ver o que se passa. Entendi. Tá? Você tem também aqueles que estão vindo, estão chegando, como turistas, que eles são puxados pro lado, porque os caras não têm muita certeza que eles estão realmente vindo como turistas. O cara tá vindo, quer ver, quer fazer perguntas, vai pedir pra olhar o telefone. Ah, não pode olhar. Tá bom, então tchau. O cara passa muito tempo aqui nos Estados Unidos, vem demais, passa tempo demais. Vem e volta. Esse tipo. Tá? Esse tipo de coisa. Você pode ter, sei lá, né? Todo tipo de problema, Todo né? tipo. Droga, pode ter um tudo, monte de né? coisa, exatamente. E assim, e às vezes eu falo para as pessoas, olha, não, mas eu só vou para ficar com meus filhos e meus netos. Cara, bacana, legal, mas o visto de turista não é para você morar aqui. No momento que... Mas eu não moro aí. Você passa 5 meses por ano aqui e 2 meses no Brasil. 5 meses aqui, 2 meses no Brasil. Para imigração, você mora aqui. Em algum momento isso aí vai... Algum momento isso... Você vai ter que se explicar, né? Como diz um carioca, algum motivo isso vai dar ruim. Como diz um carioca, algum momento isso não vai dar certo. Não, sem dúvida. O DeSantis, recentemente, com novas determinações e leis, falou daquela história de que não, vamos começar a caçar todo mundo que contratar, inclusive, quem não tem documento e tal. E houve uma massa de gente, ou pelo menos um grande burburinho de pessoas saindo da Flórida. Muita gente foi embora. Eu tenho amigos que até trabalham na construção civil que falaram, Vandrei, agora a gente estava chegando lá e não tinha quase ninguém, porque muita gente saiu, quem não tinha documento acabou saindo. Muita gente então, como é que tá essa história, Pedro? A grande verdade foi o seguinte, tá? Aquela lei, quando passou, tá? Virou aquele caos, medo, não sei o quê. Outros estados já tentaram passar, já aprovaram leis muito parecidas, tá? Mais recentemente, eu acho que foi o Alabama, Mississippi, Mississippi, não me lembro qual dos dois, mas foi um dos dois. E essas leis foram todas caçadas como anticonstitucionais, tá? Que acabou que sobrou quase nada. Sim. Tá? Elas vêm e então elas vêm, duram. Mas a lei em particular da Flórida, você tinha alguns problemas. Primeiro, você sabia que ela não ia colar. Tá? Aí você tinha coisa assim, eu não podia carregar gente dentro do meu carro que tivesse ilegal. Agora vamos ver a situação. O policial me paga. Vamos ver o cenário. O policial me paga, me para. Eu tô num carro, tá? Ou numa van, vamos dizer, uma van, aquela van branca. Tá? Tenho 6 malandros atrás com o carro comigo. O cara vai virar para cada um deles e vai falar, qual é o seu status imigratório? Ele vai pedir documento todo mundo, né? Ele vai falar, não, eu tô aqui, tenho um visto de trabalho. Cadê? Não sei, deixei em casa, pô, ficar andando com essa porcaria pra quê? Pra perder no trabalho? Ou então assim, eu tô andando no meu carro, o cara me para, o meu nome é Pedro, ele falou, não, esse cara aí tem alguma coisa errada. Como é que é? Aí ele vai e começa a checar todo mundo que tá dentro do meu carro. Olha os problemas constitucionais e de profiling. Ele criou problema para as autoridades, porque os caras que vão ter que se virar para fazer a coisa acontecer. Tanto que não faziam. Eu nunca escutei de um caso. Você imagina. Que a polícia fez um negócio dele. Eu não escutei. E prendeu o cara que estava dirigindo por causa disso. Eu não escutei. Pode ser que eu esteja errado.
Outro problema. Ah, não, agora nós vamos multar e tirar a licença Das de empresas que não estiverem fazendo, não estiverem checando os vistos, não fizer o E-Verify, aquelas coisas. Muito bacana, legal. Isso aí é um negócio que até, legalmente falando, até faz sentido. Só que a lei foi tão mal escrita que não previa quem é que fiscalizava isso. Não dava verba para ninguém fiscalizar isso. Quem é que vai chegar? Quem é que vai fiscalizar isso? É uma lei sem dente. Olha, você não pode roubar as coisas na loja. Aí qual é a pena? Ah, não sei. Não tem ninguém para. Quem é que vai fiscalizar isso? É a polícia? Não sei. Isso aí ia cair no colo de alguém, né? Tipo, alguém ia ter que. Aí quem ia cair no colo? Ia cair o Department of Business Professionals, DBPR, aqui na Flórida. DBPR, sei lá, Nossa Senhora. Não, o DBPR tem mais o que fazer. Não só tem mais o que fazer, eles falam um órgão que não tem agente suficiente nem para fazer o que eles já fazem, mal e porcamente. Minha licença dá lá. Sabe? Não, todo mundo tem. No meu escritório também tem licença lá. Mas, cara, o que eu vou fazer? Os caras não têm gente para vamos falar, sabe? Sim, são órgãos, né? Então, assim, resumindo, criou-se muito auê para a campanha dele, que claro, obviamente não deu certo. Ele já desistiu lá na todo primeira, mundo sabia que não ia dar certo, só ele que não sabia. Ele foi o primeiro a desistir, impressionante. Não o primeiro, né? Mas na primeira primária ele teve um problema sério de estratégia. Ele tentou ser mais Trump do que o Trump. E convenceu algumas pessoas, tá? Algumas pessoas. Eu ouvi gente falando assim, nossa, aqui na Flórida. Os super conservadores. Falar, não, peraí, tem o Trump, mas o Trump tá com um monte de problema aí. Não, tem o DeSantis, peraí. Exatamente. Então o que acontecia? Ele tinha que convencer os caras que iam votar, que votam no Trump, votar nele, porque ele é mais Trump do que o Trump. Só que os caras falaram, peraí, eu já tenho o Trump, eu gosto do Trump, o Trump tem mais chance de ganhar, pra que eu vou votar nesse cara? Essas pessoas que cometem esses pequenos delitos ou questões imigratórias, o cara tá sem status, qual é a chance de deportação? Hoje em dia, muito pouco. Tá? Isso é um caos que aconteceu durante o governo Trump. O cara era preso por causa de dirigir sem carteira. Eles falavam, não, todo mundo que está nos Estados Unidos ilegal é deportável. Então eles catavam lá, passavam na cadeia, o ICE passava e levava todo mundo pro... Isso durou 3 meses, tá? Porque chegou um ponto que o ICE não tinha mais onde enfiar a gente. Sim. Gerou uma massa de gente presa eles não tinham mais onde botar as pessoas. Aí o negócio meio que foi afrouxando. Aí esse depois, caso, vamos reavaliar. Essa é só carteira de motorista, só deixar pra lá. É só um furtinho, só deixar pra lá. Então o ICE passou de levar a grana. Mas dependendo do nível de crime, hoje em dia eu posso te dizer que pelo menos aqui, em Orlando, Orange County, Flórida, em geral, delitos menos graves, que são os misdemeanors, né? Isso. São delitos menos graves, provavelmente o cara não vai ser levado. Que mesmo estando considerado ilegal. o quê, por exemplo? Cara, são crimes, misdemeanors são crimes que a pena de cadeia são menos de 1 ano. A pena máxima. Sim. A pena máxima é menos de 1 ano. E aí a gente tem o quê, por exemplo? Cara, é furtos menores, dirigir sem carteira, é uma agressão não muito grave. Coisa sem antecedentes também. Né? Exatamente. Assim, o que mais que você que pode ser? Às vezes o cara faz xixi na rua, tô pensando nas coisas que já passaram. E às vezes pode ser coisas tipo o dirigir embriagado, é um deles. Tá? Mas isso aí para imigração já é outro problema. Sem entrar em muitas complicações, mas já é outro problema. Então você tem assim, o cara entra num lugar que ele não pode, eles mandam o cara sair, o cara não sai, esse tipo de crime, assim. Sim, tá? Perturbação. Disturbing the peace, perturbar a paz, esse tipo de coisas. Tá? São crimes menos graves. Porque na Flórida tudo é cadeia, né? O cara olhou errado, é cadeia. A invasão de propriedade aqui, o trespassing, ele é enquadrado em quê? Misdemeanor, né? Que a gente chama de crimes against property, crimes contra a propriedade. Isso, que aí o cara tem direito também de se defender, né? E aí é o risco aqui. Aí você tem, por exemplo, alguém entra no... Porque as propriedades são abertas, aí o cara cruza, entra. Isso acontece muito em lugares públicos, tipo boate, parques, essas coisas. Ou se o cara entra, ele não pode entrar. Aí o cara fala, não, você tem que ir embora, você não é mais bem-vindo aqui. O cara não escuta, não vai embora, ou então entra de novo. O cara é banido daquele lugar. O cara é banido daquele lugar. Até da Disney, né? Da Disney, Universal, isso aí tá direto. Aí o cara volta, ele é preso.
Muito também, uma coisa que acontece muito é resistir à prisão. Você tem que resistir com violência e sem violência. Você que escolhe. O cara vai ser preso e sai correndo. Resistiu sem violência. O cara vai ser preso, ele entra numa briga com a polícia. Aí é com violência. Tá entendendo? E, obviamente, o nível vai piorando. Claro. Tá? Então, assim, é um negócio assim. Tem vários tipos, assim, que eu digo. Na Flórida, tudo é crime, tudo vai pra cadeia. Tá? Agora, tudo vai... A imigração vai deportar todo mundo, tem esse tipo de crime? Não. Tá? Tentaram, viram o caos que isso virou. Tá? E meio que desistiram disso. E na sua opinião, até que ponto o governo Biden ou o governo federal tem culpa pela crise migratória na fronteira? É. Eu acho que tem muita culpa, tá? Porque assim, ó, só pra gente abrir o parênteses, a massa de gente que vem de países em crise. Correto. As pessoas estão fugindo desses lugares, né? Guatemala, Honduras, os países da América Central, Equador, enfim, a Venezuela e tal, mas... Então, Brasil, né? Mas assim, os ditadores estão aí em todos esses países da América Central, muitos deles. Correto. Então, a gente tem um problema internacional. Sem dúvida. E aí, qual é a culpa do governo federal americano em abrir as portas aqui? Olha, você tem alguns problemas, assim, de novo, a gente conversou isso outro dia, que você tem a opinião do cidadão Pedro e você tem a opinião do advogado Pedro. O advogado Pedro ele tem que olhar as coisas objetivamente baseado na lei. Tá? As leis, o presidente não pode mudar, não é presidente que muda a lei. Tá? O presidente que muda a lei é Congresso. Que, diga-se de passagem, tentaram mudar a lei ultimamente. Nem isso eles conseguem fazer. Nem isso conseguiram. Uma lei que todo mundo quer mudar, todo mundo quer, mas nem isso eles conseguem fazer. Porque não, seria uma vitória política para o Biden. Eles não podem permitir uma vitória. Que se dane. Bom, mas tudo bem. Esse é o nível essa da imigração. Esse chegou o nível, é o nível que chegou. Jogo político. O Congresso, assim, a disfunção ali, o dysfunctional do Congresso ali é uma coisa impressionante. Bom, mas vamos lá. O advogado Pedro fala que, olha, vamos falar dessas pessoas que vêm de outros países, fugidos, ditadores. A lei prevê que as pessoas têm que passar por um processo, tá? de seleção, por falta de melhor palavra, tá? Das pessoas que podem aplicar. Os Estados Unidos não pode simplesmente falar, não vai entrar ninguém. Exatamente. Porque elas vêm como refugiados. Vêm como refugiados, vêm como asilados. Tá? Aí eles são pegos, eles sabem disso. As pessoas tiram vantagem disso. Tá? Fala, não, eu era perseguido, eu era isso, parará. Aí agora, na minha opinião, isso aí então assim, você não tem como realmente recusar essas pessoas, tá? Você pode temporariamente, aí é que entra, eu acho que a inação do governo. Eu acho que você tem você tem medidas temporárias que você pode fazer, níveis de crise, essas coisas todas, que o governo, o federal, o governo poderia usar e não está usando. Ações executivas, esse tipo de coisa. Outra grande culpa que eu acho que o governo federal tem é como eles estão processando essas pessoas. Tá? O cara entra, ele faz a entrevista dele, diz que tudo bem, você vai na corte de imigração. Toma aqui um telefone celular, tá? Você tem que fazer o check-in de X em X tempo, e você vai para... Pra onde é que você vai? Você vai para Orlando? Legal. Quando você chegar lá, você vai na imigração lá, tá? Ou seja, a pessoa entrou, né? Entrou, tá dentro. Você acha que o cara vai aparecer na corte? Na corte. Você acha que o cara vai aparecer no ICE de Orlando? Sumiu. Tá? Isso é um incentivo para as pessoas virem cada vez mais. Sabe que eles vão conseguir entrar, vão passar lá 2, 3 dias presos, mas também Mas você não precisa chegar no nível Trump, que era pegar, prender as crianças, separar as famílias, Vamos deter todo mundo. Vamos deter todo mundo. Assim, então, assim, mas esse equilíbrio é muito difícil, Pedro. É extremamente difícil. O que vai fazer com essa massa de gente, difícil. 300 mil pessoas aí num mês? Exatamente. Sabe, aí assim? É que entra a diferença de opinião do Pedro advogado do Pedro Pessoa. E aí? O Pedro Pessoa fecha. Vai todo mundo esperar no México. Mas também é problema do México, não sei o quê. Porque é problema de todos os países, México. entendeu? O problema é do México. Não é. Esse é a pessoa.
Mas o problema disso é que você... Cara, eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Olha, eu acho que... É uma discussão mesmo. Eu falo assim, olha, as pessoas, assim... Nós somos imigrantes. Sem dúvida. E a gente, entendeu? A gente tá aqui falando de pessoas que... Sabe? Muitos têm muita necessidade. Eu acho que o cara... Eu penso assim, sabe? Olha só, a pessoa tem que estar muito desesperada. Eu penso assim, eu tenho filhos pequenos. Eu penso comigo mesmo, cara, a pessoa tem que estar muito desesperada para pegar, atravessar 3, 4 países com meus filhos, tá? Contratar um coiote, que nada mais é que traficante. De gente. Tá? Passar pelo deserto, o rio, aquelas coisas, aquelas loucuras, ser preso, expor meus filhos. Eu penso que o cara tem que estar muito desesperado para fazer um negócio desse, ou tem que ser muito irresponsável. Um dos dois. Tá? Então, assim, eu não julgo as pessoas que fazem. Claro, você não sabe, ninguém conhece a vida de ninguém. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que do jeito que tá, não dá. Saiu do controle. Sim. Tá? Aí você fala, pô, se você mandar todo mundo ficar no México, você tá expondo essas pessoas a mais perigo ainda. Sim, está. Mas eu não vejo outra solução momentaneamente. Eu acho que se você... não, vamos fechar a fronteira temporariamente, ninguém entra. Por que, claro... Temporariamente. Sim, é. E começa a processar essas pessoas no texto. Olha, não tem resposta fácil. É complicado. Mas, por exemplo, o Canadá, e aí é óbvio que está muito mais acima e a procura é muito menor, né? Mas também sofre com algum tipo de imigração. Mas muito menos porque o país, né, é mais distante ainda, né? Então, assim... Olha, o que eu falo do Canadá é o seguinte, todas as pessoas, às vezes quando eu falo com as pessoas, uma piada que eu faço, mas várias pessoas falam, pô, emigrar para os Estados Unidos é muito difícil, é muito tão complicado, custa caro, não sei o que, parar. Olha, o nome disso é isso é causado pela demanda, porque todo mundo quer mudar, não todo mundo, mas muita gente quer mudar para os Estados Unidos, por motivos, mas todo mundo quer mudar para cá. Você quer fácil? Vai para o Canadá. Lá, cara, eles estão dando graças a Deus se for gente pra lá. É um frio miserável. É um país daquele tamanho que tá todo mundo ali em volta da fronteira dos Estados Unidos. Claro, se subir, congela. Sabe como é que é? Eu tenho uns familiares que estão morando lá, cara. Os caras mandam foto. É neve todo dia. Que região que tu mora? Cara, é umas 2 horas de Toronto. Umas 2 horas de Toronto. Então tudo bem. Eles têm um emprego bom, trabalham bem, não sei o que, Paraná. Mas é frio. Mas eu falo assim, você quer, vai pro Canadá. Canadá é fácil, Canadá estudando, graças a Deus. A gente pensou bastante pro Canadá. Fomos até estudar no Canadá e tal. É um país maravilhoso. Mas é que o programa de imigração também não é tão fácil. Não. Porque você precisa de grana, você precisa, além do processo, você tem que ir para lá para ficar como estudante internacional e aí, né, aplicar para o emprego lá, ok? Então tudo isso demanda, né? Você vai fazer. Sem dúvida. Eles primam muito pela qualificação, né? É isso que eu estava querendo chegar. Esse é o ponto. Sabe qual é o grande culpado dessa crise na fronteira? É a legislação americana de imigração, que é extremamente antiquada. A última vez que você teve uma boa reforma imigratória nos Estados Unidos foi em 1996. Que os caras dizem lá que precisam do quê, né? Assim. Sabe, os números vamos olhar a coisa objetivamente. Tá? Por que essas pessoas vêm para cá? Porque tem trabalho, eles vão ter zero problema de arrumar trabalho. Por quê? Porque as empresas americanas, o cara pode votar no Trump, odiar imigrante, botar, como é que é o nome? Bandeira da do Confederacy no truck dele, sabe como é que é? Ter todas as armas que ele quer em casa, usar o chapeuzinho vermelho do MAGA, mas eu te garanto que na hora dele contratar um monte de ilegal para trabalhar na empresa dele, ele contrata. Ele precisa. Porque ele precisa. E não é porque é mais barato não, tá? É porque se você for querer contratar os caras para fazer aqueles trabalhos aqui, você não acha. Determinadas profissões são complicadíssimas. Você não acha, você não consegue. Construção, se um dia você tirar a imigração dos Estados Unidos, você não constrói mais nada. Por isso que a Flórida correu o risco de parar, né, cara? Durante a pandemia? Não é? Durante a pandemia, quando não entrava ninguém, você não conseguia arrumar gente para trabalhar, para fazer nada. E olha, isso demorou 1 ano, 2 anos depois da pandemia para a coisa girar, começar a se normalizar. E a gente sabe que grande parte disso é a galera ilegal. Tá?
Então você existe a demanda daqui dentro das empresas, você existe a demanda de fora, das pessoas que querem vir, só que o sistema migratório dá isso de quantidade de vagas de trabalho temporário. O cara tem que ser trabalho temporário, tem que ser sazonal, cria zilhões de dificuldades e o custo é alto. Cara, eu sou um fazendeiro. Eu tenho que contratar, eu tenho a colheita ali nos 2, 3 meses, eu preciso contratar 100 caras para vir fazer a colheita para mim. Eu tenho que começar a planejar, se eu for fazer a coisa tudo direitinho, eu tenho que começar a planejar 2 anos antes, gastar milhares e milhares de dólares, que não só você tem que tirar os vistos, você tem que achar esses caras em outro país. E aí tudo bem, né? Que aí você vai, tudo bem, até aí tudo bem. Humano, e aí tem uma série de outros problemas Exatamente. que se criam por causa disso. Né? Exatamente. Aí você, assim, então você cria essa dificuldade que empurra as pessoas para a legalidade, a ilegalidade. Sim. Tá? Então eu acho que assim, não é uma resposta fácil. Eu também não vou sentar aqui e vou dizer que eu tenho a solução de todos os problemas. Mas eu acho que o problema começa com o sistema imigratório, com uma reforma imigratória. Você sabia que o governo, que a imigração não recebe verba do Congresso? Como assim? A imigração é inteira subsidiada pelas taxas que as pessoas pagam. É mesmo, não tem nada, não tem um orçamento lá, digamos. Quando você paga o seu visto... Sim, você paga todas essas taxas todas. Vamos lá, você está aplicando visto L1. Você tá pagando para processar os asilos todos. Entendi. Você tá entendendo? Claro que asilo não tem taxa. Então os caras também estão defasados de grana, porque, nossa senhora. Claro. Não, por isso que demora dinheiro, 1 ano e meio para produzir um work permit, uma permissão de trabalho. Tá aí então, assim, então, assim, você tá entendendo? Então, assim, o sistema ele é extremamente arcaico, ele é atrasado, ele tem que ser, e não reflete a realidade. E agora virou jogo político, né? Mais do que nunca, né? Virou... Você não vai Você tá fazendo isso, não, eu vou fazer isso, eu vou... Aí eu acho que digo, aí você vira, ó, quando você, aí usa-se pelos dois lados. O republicano não quer passar nada, não quer resolver nada, porque o cara não corre o risco de passar, não, você tá deixando um monte de imigrante entrar. O democrata também não quer passar, porque ele continua protegendo as vítimas. Então, todos os lados têm a ganhar com essa bagunça. Sim, exatamente. E não tem nada, e tem muito pouco a ganhar com resolver. E rapidamente, qual é aquele visto que as pessoas, que é um visto, que eu acho que não é o temporário, mas que as pessoas vêm e trabalham 1 ano num lugar e aplicam H1B. H1B? Não, aplicam para o... Como é que é? Trabalho 1 ano, desculpa. Trabalho 1 ano, eu já vi algumas pessoas dizendo assim, eu fui para aí... não, sei qual é o visto. É o non-skills, né? Na verdade você vem... O EB3? Não, seria um EB3, mas um EB3 non-skills. Né? O que acontece do EB3 é o seguinte, você tem dentro do EB3 você tem para pessoas que são profissionais, você tem para pessoas que têm alguma preparação prática, tá? E você tem o non-skilled. Non-skilled é o que você estava falando, é o cara que não precisa ter nenhum treinamento, sem nenhuma qualificação especial para nada. Que você cai o último da lista, é o que demora mais. Tá? Mas aí o que acontece é que a pessoa pega, ela tem um processo todo, tem a parte do processo que é feita no Departamento do Trabalho, Labor Certification, aquela coisa. Chega um momento que ela entra na imigração. Ela não tem autorização de trabalho até ela dar entrada no green card dela e receber a autorização de trabalho. Aí o cara pega, ele trabalha quando receber a autorização, ele fala, opa, beleza, vou começar a trabalhar para o meu empregador. Aí ele vai trabalhar para o empregador, exatamente, vou trabalhar para o empregador. E vai trabalhando para o empregador. E não necessariamente ele tem que trabalhar 1 ano depois recebe o green card. Ele está esperando. Ele está trabalhando com a permissão de trabalho dele, porque ele está trabalhando com a permissão de trabalho dele. Não tem um prazo definido. Mas não tem prazo. Não é que ele tem que trabalhar 1 ano para depois receber o green card. Não. Se o green card chegar em 2 meses, chegou. Se chegar em 3 anos, também vai demorar 3 anos. Mas quem que dá essa entrada? Quem que faz esse pedido? A partir do momento que o cara começa a trabalhar aqui? Não. Ele tem que ser feito antes. Porque não tem nada a ver com o empregador. Não é o empregador que fica segurando o green card do cara, não? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é só o processo seguindo o curso do processo na imigração. Entendeu? Não é o empregador que segura o processo do cara, não é isso. E isso é uma oferta de vagas que acontece? Correto. Né? Porque o que eu vejo é isso. A pessoa fala, tem uma oferta de vagas e
pessoas vão para os estados mais diferentes, né? Outra, sabe o que eu te falo? A proliferação de certas coisas. Também houve uma proliferação de empresas que oferecem esse tipo de coisa. Os caras estão mal, nada mais, nada menos que eles estão vendendo a vaga. É isso que eu ia falar, isso é um negócio. Eles né? estão vendendo a vaga, tá? São empresas que realmente estão querendo contratar. Geralmente são empresas grandes, porque precisam de muita gente. Né, e tal. Exatamente. E em troca disso, o cara sabe que ele vai ter que trabalhar lá no interior do Alabama, mas vai ter que, pelo menos vai ter um green card. Entendeu? A chance de ficar lá é pequena. É pequena. Mas o cara vai lá. E o empregador tá contente. Olha, esse cara tá aqui, tá trabalhando durante 2 anos. Mesmo que ele trabalhe 1 ano, tudo bem. eu te garanto que o cara lá, o povo local lá, quando eles acham, eles não duram 1 ano. Não dura. Isso é uma coisa que todo mundo vai poder te dizer. É difícil você achar um americano. É muito fácil mudar de emprego nesse país. Sim. É muito fácil você mudar de emprego nesse país. Então é difícil você, às vezes, achar pessoas que ficam muito tempo no trabalho. Tá? Principalmente o trabalho do cara que limpa o chão, o cara que trabalha no McDonald's, por conta das leis trabalhistas mesmo. Né? Então assim, o cara ele saiu daqui, 2 dias depois ele arruma outro emprego em outro lugar, porque também tá precisando. Sim, claro. Você paga um pouquinho mais, ou tem um benefício a mais. Pós-pandemia era uma coisa impressionante. O que eles estavam oferecendo, as empresas estavam tão desesperadas que assim, o cara ia trabalhar, arrumava um emprego, o cara, acabou o subsídio de governo, vou ter que trabalhar de novo, né? Que saco. Aí ele ia lá, arrumava um emprego no McDonald's, ganhando $10 por hora. Aí o Wendy's, do outro lado da rua, começava a pagar 11. Aí, ele saía e ia trabalhar no Wendy's. Não, mas trabalhava lá, parava 2 semanas no Wendy's, aí o Burger King começava a pagar 13. Ele ia lá pro Burger King. E é muito fácil trocar de emprego aqui. E também de uma maneira que é muito fácil mandar a pessoa embora, né? Sim. Também é. Tchau, né? É só. Acabou. Deu. Exatamente. Uma pergunta que eu não quero deixar de fazer para advogado. Já está muito pro final, Pedro. Fica tranquilo. Não, mano. Tranquilo. Falando dos advogados aqui, os advogados aqui fazem propaganda. Correto. Né? A gente tem aí as mega empresas de advocacia e que se baseiam muito em processar as seguradoras americanas. Correto. Então, que indústria é essa? Só explica pra gente como é que é isso? As seguradoras realmente têm dinheiro ilimitado, como diz o Morgan Morgan? Elas não têm dinheiro ilimitado. Sabe quem está pagando esses processos todos? Eu e você. Porque a gente tem seguro, isso tudo entra na equação de quanto eles estão te cobrando o seu seguro. Sim. O que eu quero falar com esse assunto é sobre a questão da liability aqui, da questão da responsabilidade civil, de quanto o seguro aqui é uma coisa importante, mas que é ao mesmo tempo uma indústria para os dois lados, né? Claro. Tanto para os advogados que podem se beneficiar e processam e tem causas milionárias, bilionárias às vezes, mas também para seguradoras que estão aí, né? Como é que funciona isso? Bom, às vezes o pessoal sabe, não sabe, mas você é obrigado a ter seguro aqui para quase tudo, né? Para quase, assim, para dirigir. Vamos começar com dirigir. Sim, o cara é obrigado a ter seguro do carro, ele tem que ter, para cobrir certas coisas. Vamos lá. O que acontece? Por que isso se tornou uma indústria dessa maneira? Porque a legislação que mudou até ano passado dificultou muitas coisas. Então você vai ver muitas desses escritórios pequenos meio que desaparecendo. Vai ficar mais os Morgan & Morgan e os Dan Nolans da vida. Tá? O que acaba acontecendo... Pode falar à vontade. Não precisa falar perto, não. O que acaba acontecendo é que a legislação ela garante que como é que é o nome? Os custos advocatícios estão incluídos. Eles falam isso, né? Exatamente. Você não vai pagar nada. Exatamente. Então, a não ser que a gente ganhe. Exatamente. Então, vamos lá. O cara pegou, ele teve um acidente, ele processou a seguradora. Tá? Aí o cara que bateu e causou dano no pescoço do sujeito tem uma pólice que cobre $250 mil. Aí o cara vai lá e processa. O advogado faz 30%, 40%, ganha 30%, 40% disso. Então você gera uma indústria enorme, porque é extremamente lucrativo. Eu já trabalhei nessa área. Sim. É horrível. Horrível.
Os casos são... Não, é horrível, é horrível. Não, não, é horrível. Uma coisa... É uma área terrível de se trabalhar. Eu tenho zero interesse. Eu posso te garantir que ganha-se muito mais fazendo isso do que fazendo imigração criminal e direito de família. Sim, tá? Mas é terrível. Tudo é à disposição, né? Terrível, na minha opinião. Para mim, eu não gostei. Mas ganha-se muito bem. Então, por isso que existe essa indústria enorme, essa competição enorme. Porque, pô, cara, os caras, quantas pessoas entrarem, o cara, olha só, eles assinam, qualquer um tem caso. Eles vão processar. Sim. Porque se vier, alguma coisa, se sair $5 mil, tá bom. Tá valendo, né? Exatamente. Já pagou. É por isso que a necessidade nesse país de você ter seguro para cobrir quase tudo. Sabe? Você seguro, por exemplo, a sua casa. Você é obrigado a ter seguro se você tem um mortgage. Sim, você está financiado. Você está financiado, você tem. Por quê? Porque se amanhã pegar fogo na sua casa, amigo, você sabe? Claro. Os caras obrigam. O banco vai querer receber de qualquer jeito. Às vezes, quando você tem um negócio que as pessoas entram, saem, você tem que ter um seguro, porque se o cara pega, cai, machuca o pé, ele vai te processar. Aí você tem um seguro de periculosidade, né? Exatamente. Você tem, a gente chama de liability insurance. Tá? Cara, por exemplo, eu como profissional, eu tenho um seguro profissional. Tá? Porque, assim, isso faz parte. Sim. Tem maluco pra tudo nesse mundo. Você vê que até para entrar, para trabalhar com alguns, falando da área de real estate, quando a gente trabalha com alguns condomínios aqui, alguns exigem que a gente tenha, que eu tenha seguro, porque se eu entrar lá naquela propriedade e tiver algum problema, algum acidente, alguma coisa, eles exigem, né? Construção é importante. Assim, muitas vezes, aí você entra em outra área, que é o Workers' Compensation. Tá? Que a gente estava falando mais cedo. O cara, você sabe que a área de construção é todo mundo ilegal. Cara, se você trabalha para alguém, você é empregado, você tem todos os direitos você tem o direito de acionar qualquer um, mesmo você estando ilegal nos Estados Unidos. Não, você não pode acionar porque você está trabalhando ilegal. Isso tem nada a ver com você ter se machucado do trabalho, você não tem nada a ver. Se o cara não te pagar, você pode processar o cara. Mas você está trabalhando ilegal, e daí? Mas o medo de se expor, esse é o medo das pessoas. Você não vai se expor com essas coisas. Vai se expor com o quê? O cara vai ficar tão raiva de você que ele vai ligar pro ICE pra falar, não, tem esse cara ilegal aqui trabalhando, e ainda vai sobrar pro cara que tá te empregando, porque ele é que tá, o maior problema é ele tá te empregando. Sabe como é? O início do problema. Exatamente. Então, assim, na área de construção, muitos lugares, eles dizem, não, você tem que ter pelo menos uma pólice de $3 milhões para você poder trabalhar aqui. Eles exigem, né? E os caras escrevem, né, nas placas das empresas, né? Sim. Segurada, né? Sim. A empresa tem seguro, né? Exatamente. Em todas as empresas a gente vê isso. O que acontece muito aqui na Flórida, principalmente, você tem muita árvore. Então tem uma indústria muito grande dos caras que vêm cortar árvore. Árvores estão em volta das casas, não sei o quê. Cara, quando eu chamo lá para cortar árvore lá em casa, a primeira coisa que eu pergunto, tá em seguro? Claro. Deixa eu ver. Ele vai acionar quem, se não tiver? Ele fala, cadê? Eu quero ver. É mesmo? Eu preciso ver o seu seguro. Eu preciso prova que você tem seguro. Sim. Entendeu? Aí, interessante. Você tem que saber. Muito bom. Rapidão. Pontos positivos e negativos dessa vida americana. Você viveu muito mais aqui do que no Brasil, né? Mas o que você acha que os americanos têm pô, isso é muito positivo aqui, isso funciona aqui, eu gosto desse sistema, ou da cultura, ou... O que eu posso te dizer, não só a minha experiência, mas a experiência dos meus milhares de clientes que já veio, que já trouxe, gente que deram muito certo aqui, gente que não deu muito certo aqui, tá? Aqui a gente trabalha, e trabalha muito, tá? Mas você tem oportunidade. O que não falta nesse país é oportunidade, muita oportunidade. Qualquer um que está afim de levar as coisas a sério, trabalhar, aprender a fazer alguma coisa, você vai se dar bem aqui, você vai crescer, você vai a algum lugar. Quem não vai se dar bem aqui é aquele cara que quer trabalhar ali de 9 às 5, não se esforçar muito, espera que as coisas aconteçam automaticamente e que ele vai ganhar melhor. Amigo, se é isso aí que você quer, fica no Brasil. Porque vai ser até melhor, né? Sim, você vai viver melhor no Brasil. Você vai viver melhor. Outra coisa que eu vejo aqui, a condição que você pode dar para os seus filhos, as oportunidades que você pode dar para os seus filhos. Tá? As pessoas, assim, esse aqui, voltando àquela coisa da oportunidade, da condição, qualidade de vida.
Aqui, a gente vive mais confortável aqui nos Estados Unidos como uma pessoa de classe média baixa do que o rico na Europa. Do que sabe, muitas vezes do que o rico no Brasil. Né? Porque aqui a gente tem conforto. As coisas são confortáveis, você tem acesso às coisas, você tem segurança, você tem acesso a boa educação sem pagar fortunas. Né? E os seus filhos vão ter a oportunidade de se fazer por si próprios. Eu, se eu tivesse ficado no Brasil, minha família podia ter me colocado dentro disso, um monte de gente que conhecia isso, um monte de padrinho, um monte de coisa. Sim. Aqui, nada, eu era um imigrante, peguei, estudei, tirei nota boa, me esforcei. Cara, tudo que eu tenho foi eu que fiz. E cresce, né? Assim, graças a Deus eu tive a oportunidade que me foi gerada uma boa educação. Sim, claro. Tá? Mas, assim, então eu digo assim, muitas pessoas vêm pra cá por causa dos filhos, não é por causa dele. Uhum. Tá? Porque muitas vezes as pessoas ficam melhores lá no Brasil do que aqui. Já estão nessa fase, né? 40, exatamente. 50 anos acabam vindo por conta dos filhos. Exatamente. Né? Então, assim, as vantagens da vida aqui, oportunidade, qualidade de vida, conforto. Você viaja muito fácil nesse país. Isso é bom também. E para mim, a coisa que mais, uma coisa que eu me tornei meio que americano completamente, aqui as pessoas em geral, você tem uma consideração com o próximo e você meio que obedece às regras, por natureza. Eu sempre dou exemplo, cara. Você chega no estacionamento do restaurante, você tem 5 vagas que é só para a pessoa que está levando comida para viagem. Uhum. O estacionamento tá cheio, o cara tem que andar 10 minutos até o restaurante. Mas ninguém vai parar naquela vaga, porque não pode. Não porque a polícia vem. Não, porque simplesmente não para. Porque não se faz isso. Isso para mim tem esse senso, né? Esse senso ele já existe. Né? Exatamente. Então isso para mim é uma das grandes vantagens de morar nos Estados Unidos. Uhum. Sabe? É o respeito ao próximo, é a consideração com o próximo. Que é uma coisa que eu vejo que falta muito no Brasil. O brasileiro é muito bacana, muito legal. Você querer falar mal do Brasil, cara? Não, eu gosto lá, adoro passear. O brasileiro é muito simpático, muito bacana, um povo muito legal, muito quente, muito acolhedor, muito isso. Mas faltam essas coisas. Esse é um ponto. E ponto 1, o que você não gosta muito? O que você acha assim, puxa, isso aqui incomoda às vezes, o jeito, não sei, alguma coisa? Isso, talvez nem... A sua esposa é brasileira? É. Tá. Uhum. Conheci ela aqui, nós dois crescemos aqui, mas é daqui. Porque às vezes casa com um americano e aí tem essa outra questão, você é outro lado, a família americana, né, e tal. Olha, são duas coisas. Uma delas é um problema de todo mundo, do mundo inteiro. Essa polarização de opinião e a inabilidade de aceitar que o próximo tem uma opinião diferente da sua. Só porque eu discordo de você, não quer dizer que você é meu inimigo, que você é terrível. Eu simplesmente discordo de você e a gente pode ter uma conversa sobre o assunto. Mas isso é um problema mundial, não é só de Estados Unidos. Acentuado, né? Mas é extremamente acentuado. Nesse momento, especialmente. Mas o que me incomoda, isso eu namorando com... A minha esposa foi a primeira namorada brasileira que eu tive aqui. Namorando com americanos, crescendo com meus amigos americanos. Vida familiar americana em geral não é muito legal. Que sentido? Eu sempre falo assim, a unidade familiar é muito desconectada. Né? Não querendo generalizar, sim. Sabe? Mas só exemplificando. Sabe? Mas, por exemplo, uma coisa que eu reparava com meus amigos quando a gente crescia é que você tinha você tinha muitos pais que tratavam os filhos como, cara, eu tive um filho, eu tô fazendo o meu dever. Eu não vejo a hora dessa criança sair de casa quando ele fizer 18 anos de idade para eu poder viver minha vida. A minha vida começa quando meus filhos saírem de casa. Olha só. E o filho virava... Então, assim, essa falta um pouco desse núcleo familiar, eu acho que é uma coisa que é um problema muito sério aqui nos Estados Unidos. Por isso que você vê tanta criança problemática. Por isso que eu via muitas as crianças vão para a faculdade, cara, se perdem. É porque eles já são largados, né? Assim, né? Já de início, assim, muito cedo, né? A gente vê meninos e meninas, né? Sim, são muito assim, sabe? Sim. Não liga muito, meio um senso de responsabilidade, mas ninguém tem maturidade para isso, né? Não então não tem. se traz essa responsabilidade para a família, né? Exatamente. E passa também pela questão amorosa, né? A gente não vê os americanos, né? Se abraçando, se beijando, aquela coisa assim, não. Às vezes o filho vai embora, ele dá tchau como se fosse um parente distante. Né? Tchau, obrigado, hein? Valeu. Exatamente. A gente vai te visitar, hein? Então, assim, isso é que eu falo, assim, eu vejo assim, sabe,
falta, tudo bem que essa Pode ser parte cultural, da criança né? é cultural. E é uma coisa que eu nunca gostei, nunca achei legal. E eu via isso nos meus colegas, o problema que isso causava para eles. Tá entendendo? Você via neles, né? Eu via neles o problema que isso causava. Sabe? Um problema emocional, não só não emocional e consegue essas coisas, enfrentar nada, mas também um problema prático da vida, que a criança ficava meio... O cara tinha 18 anos de idade, ele tinha que ter tudo resolvido já, cara. Olha, eu posso pagar sua faculdade, mas vá lá, estuda lá, pá, não sei o quê. Se sente muito sozinho, né? Tem apoio, exatamente. Apoio de nada. E aí vai buscar em outros lugares, né? E acaba se perdendo, né? Mas no geral, eu gosto muito daqui. Não moro em lugar nenhum do mundo, não sei aqui. Você sairia da Flórida? Você morou no Colorado, né? Morei em Colorado, morei na Virgínia. Mais frio dos Estados Unidos. Sairia da Flórida? Olha, provavelmente não por causa do clima, tá? Porque eu já morei no frio, eu te digo que eu não quero mais morar. Isso, o dia a dia no frio é muito ruim, tá? Mas quem sabe quando eu ficar mais velho, eu compro uma casa lá, uma cabana lá, vou passar 2, 3 meses lá nas montanhas, quando tá quentinho, aí vem pra cá. Aí tudo bem, né, quem sabe, né? Mas aí é outra história. Aí é outra história. Mas mudar, meu limite é South Carolina. Eu sempre pergunto aqui, também como pergunta final, o que a pessoa, né, o imigrante aqui, faria diferente no seu processo migratório. Não é a pergunta para você. Eu quero te perguntar o seguinte, você como advogado, o que você recomendaria que as pessoas não fizessem, que elas realmente, nesse planejamento para vir para cá, onde é que está o maior erro? Hein? Tem vários, eu acho que você tem 2 erros principais. Falta de planejamento. Aí que entra esse viés que você estava falando, mas eu já estou fazendo o jabá aqui. Não, mas olha, a verdade é a seguinte. Tá? Falta de planejamento. Mas tá? em vários pontos. Em vários pontos. Não pensar, não entender como a sua vida vai funcionar aqui nos Estados Unidos. Você vem, se joga e descobre quando chega aqui. Quanto é que você vai gastar? Quanto é que você vai custar? Quanto é que você tem? Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou botar meu filho na escola? O pessoal vai no Google, começa a ver um monte de coisa, fala em grupo do WhatsApp. Cara, isso tem um limite. Tá? Mas se planeje. Entenda quanto você... E o que você vai fazer. E o outro grande problema que eu vejo é a parte migratória. Tá? O que você pode fazer de diferente para você melhorar? Primeiro, vai ver um advogado. Tá? Vem mais de um. Tá? E entenda que tudo que está no YouTube, tudo que está na internet, no Google, é alguém que está tentando te vender alguma coisa. Isso. E você não sabe o exemplo da pessoa. Porque às vezes a pessoa fez, mas você não sabe, na real, como é que foi aquilo, entendeu? Qual é o meandro da história, entendeu? O que funcionou para o vizinho não vai funcionar para você. Exatamente, cada pessoa é uma pessoa, né? E isso são as 2 coisas que eu vejo as pessoas fazendo muito besteira, mas eu posso te dizer a maior de todas? Não acha que só porque você está nos Estados Unidos tudo funciona perfeitamente e todo mundo é honesto. Olha, esse é um bom conselho. Tá? Se as coisas parecem fáceis demais, você duvida. Desconfia. Porque provavelmente é fácil demais para ser verdade. Tá? Mas no geral, eu recomendo. Acho um lugar que é muito legal. Essa história de você ter oportunidade para fazer o que você quiser é uma coisa, é segurança e liberdade para você fazer o que você quiser, é uma coisa que libera. Isso, a gente se sente livre, né? Sim. Porque muda até pelo fato daqui a gente poder fazer mais coisas ao mesmo tempo. Sim. Tá? Isso é uma das coisas que mais me libertou, assim, porque já no Brasil, eu gostei de muitas coisas. Sim, mas a gente, ainda como jornalista, né, e trabalhando na televisão, você fica muito rotulado. Sim. Então você não pode fazer outra coisa, entendeu? Você não pode ter uma padaria e ser jornalista da televisão. Não, impossível. Entendeu? Só o Olivier Anquier, né, que é o cara francês famoso, o Claude Tragros, esses caras, entendeu? Sim. Mas fora isso, é difícil você ter sucesso em outras coisas. Aqui não. Aqui você tem esse incentivo. É legal isso, entendeu? É muito legal. Então é bacana. E porque é isso, eu até sempre pergunto aqui, qual é a regra do sucesso aqui, né? É isso, é trabalhar muito, né? O que você diria assim? Fala, olha, para quem está querendo começar aqui ou abrir um negócio ou pensando em fazer alguma coisa, né? São 2 realidades diferentes. Você tem o cara que vem abrir um negócio. Essa aí é aquela que eu te digo. Planeje, não dê dinheiro na mão de qualquer um e saiba muito bem o que você está fazendo, porque nem todo mundo aqui é bonzinho e honesto. Sim, tá? E para o cara que está vindo na cara e na coragem, saiba que você vai passar muito perrengue. Esteja disposto, né? Esteja disposto a passar isso. Saiba que vai ser complicado, mas para aqueles que levam a sério, que fazem aquilo que eu estava falando mais cedo, que
eventualmente, quando você acertar, você vai se acertar. E a vida é muito melhor. E a vida dos seus filhos vai ser muito melhor. Muito bom. Pedro, parabéns, André, muito obrigado. Muito obrigado a você. Foi um prazer muito grande. Maravilhoso. Estamos conversando aqui, ó. Às vezes eu fico olhando aqui no relógio, as pessoas não entendem, fazem que eu tô com pressa, mas é porque eu fico monitorando a nossa gravação aqui, ó. Olha lá, aparece a gente lá, ó. Sim. Lá. Legal. Então a gente fica olhando aqui. Mas olha, muito bom, muito obrigado. Acho que muita informação aqui. Se você gostou desse vídeo, primeiro, curta o vídeo aí, deixa um like também, bem bacana, compartilha, né? Manda para as outras pessoas, para quem está buscando informação de qualidade. Posso fazer o comercial? Claro. Por favor. @PDLO. Ia te perguntar agora qual é o Instagram. No Instagram. Aquele telefone para quem quiser. 407-793-9455. Esse é o WhatsApp lá do nosso escritório. WhatsApp. Você faz muito vídeo, né? Você tem YouTube também, não? Não tem né? YouTube. Tem bastante vídeo teu lá. Eu faço, acho que é legal. Pode ser que um dia. O meu grande problema. Cara, não dá pra fazer tudo. Cara, você sabe qual é o meu problema? Porque eu sou advogado, eu trabalho, eu meto a mão nos meus casos, eu não sou eu não sou daquele que larga as coisas na mão dos outros e vou virar garoto propaganda. Sim. Eu faço. Eu não tenho caso que sair lá do escritório. Cara, eu escrevo todas as petições. É doideira. É o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. Sim. Claro. Mas business é assim, né? A gente vai até onde dá. Então, é isso aí. Jogada de confiança. Gente, um abraço. Curtam os outros vídeos também. Compartilhem e inscrevam-se no canal. E é isso aí. E a gente está aí para dar informação de qualidade. Até o próximo vídeo. Obrigado. Maravilha, brigadão. Prazer. Abraço. Até a próxima.